Olá, muito boa noite. Começa agora o Redação Eleven desta semana. Aqui já sabes que gostamos de falar de bola e hoje vamos falar de bola de ouro. Já sabemos quem são os grandes vencedores, já vamos olhar para eles. Para já vamos olhar para o nosso pódio de bolas de ouro do comentário da redação. Pedro Filipe Maia, que veio a nado de bicicleta e a correr até aqui, acabadinho de fazer um Ironman com um tempo espetacular. Já vamos perguntar qual foi o tempo do Pedro Filipe Maia. Professor Oscar Botelho e hoje o nosso amigo Bruno Andrade aqui para dar também um toque da sua opinião sobre todos os acontecimentos deste fim de semana, em particular deste domingo, que foi uma loucura com muitos e ótimos jogos de futebol. Já lá vamos. Para já olhamos para a bola de ouro porque há um novo conquistador desta Ballon d'Or, Karim Benzema. Desde 1956 que não havia um jogador tão velho, tem a minha idade, 34 anos, Karim Benzema, 34 anos e 302 dias, finalmente, depois de muitos anos na ribalta e de muitos anos também, diga-se, na sombra, atrás de jogadores como Cristiano Ronaldo, Luka Modric, etc. Finalmente, Karim Benzema, depois de ter conquistado a Champions. Pedro Filipe Maia tem direito a uma bola de ouro. Já se adivinhava, não é? Boa noite, bem-vindo Bruno também, obrigado por aceitares o nosso convite, um prazer ter-te aqui, já mais do que merecido este prémio. Já acho que o Benzema também se picou um bocadinho por algumas injustiças, sobretudo o ano passado, não ter ganho este prémio, que também era merecido, mas provou ser consistente durante estas duas últimas épocas. Não há dúvida para mim que foi o jogador mais decisivo, penso que da Europa, dentro de uma equipa também que o ajudou bastante, mas o Karim já merecia esta bola ano passado e é mais do que justo este Ballon d'Or para o Karim Benzema, e ganhou o prémio para mim do melhor discurso do Ballon d'Or. Parecia um autêntico político, sem papel, um discurso que lhe saiu do coração e um discurso de um jogador maduro, 34 anos, já viveu muito, já ganhou tudo, agradeceu às pessoas certas, com as frases certas, inclusive ao Presidente do Real Madrid, que para mim foi uma surpresa. É uma figura um pouco polémica, mas parece que tem uma grande relação aqui com o Karim Benzema, e saiu finalmente da sombra dos prémios, porque ele na sombra do rendimento nunca esteve, mas nos prémios, se é que estes prémios são justos, não o do Ballon d'Or, mas todos os outros prémios do dia, alguns para mim foram caricatos, mas este aqui era mais do que anunciado já há muito tempo e mais do que merecido. Não quer dizer, Oscar, que o Karim Benzema estivesse na moda baixo nos últimos anos da carreira, mas ainda assim, depois de tudo o que se passou, inclusivamente do ponto de vista extradesportivo, os problemas que teve com o Valbuena, foi afastado da seleção nacional francesa, ressurgir aos 31, 32, 33 anos nesta forma, acaba por ser uma grande história quase hollywoodesca. Sim, sem dúvida. Boa noite a todos, Bruno. Boa noite. Bem-vindo. Obrigado. E, portanto, dizias que o Benzema tem mais ou menos a tua idade, portanto, o antigo vencedor em 56 tinha 41, portanto, mais ou menos a minha. E, portanto, foi a primeira bola de ouro. Ainda vamos a tempo, portanto. Sim, ainda vamos, ou não. Aqui a atividade física aqui mais para o Pedro, mas já lá vamos. Aqui, principalmente, a destacar, acho que o discurso do Benzema, se calhar, já estava preparado, porque ele já merecia há mais tempo. Aprimorou durante 2 anos. Exato, foi ali, fazendo ali algumas adendas. Agora, a questão é que acho que é um patinho, foi muitas vezes criticado, foi muitas vezes um patinho feio no Santiago Bernabéu, mas agora é o cisne, como referiste, esteve muitos anos na sombra. Acho que nunca se valorizou tanto como agora, porque o Benzema, para além dos golos que marcou, portanto, o melhor marcador da Champions, o melhor marcador da La Liga, todos esses números, mas acho que o que encanta mais, no meu entender, o Karim Benzema é a forma como o Real Madrid joga, e neste momento, se olhamos para o plantel do Real Madrid, nos últimos anos nem sequer suplente à altura tem. Portanto, é um jogador fundamental, e aqui está a imagem que o Pedro referia, portanto, foi sem dúvida um discurso de bola de ouro. E a simbologia também da forma como ele se vestiu, igual a Tupac, que é um dos seus ídolos. Ele, pelos vistos, também é amigo de Drake, que ontem deve ter ficado um bocadinho chateado com o Drake porque apoiou o Barcelona, inclusive estava nas camisolas do Barcelona, mas já lá vamos. Mas a simbologia, e parece-me que o Benzema é um jogador que tem noção do impacto que tem, talvez dos poucos, que tem noção do impacto que tem mundialmente, e que todas as mensagens que ele envia, não só no discurso, também na forma de vestir. Ele, quando agradece ali a certa altura, ainda não ouvi o discurso com a calma necessária, mas eu acho que ele fala dessa situação da seleção e diz que lhe moldou o caráter. Sim, fala da seleção. Sim. E é interessante ele também trazer isso para o dia de hoje. Deixa-me só, antes de passar a bola aqui ao Bruno, destacar que o Ancelotti disse uma frase que é importante, que é como ao vinho,
neste caso do Porto também, a questão do Benzema ser um avançado, e sabemos que os avançados cada vez vão correndo menos ao longo do tempo, mas Benzema corre muito e bem nesse espaço entre linhas também, e de referir que é um jogador que marca muitos golos, apenas na primeira época marcou 9. Sério? E na primeira época marcou 9, em 2017, 2018 marcou 12, mas de resto tem sido muitas épocas a marcar, a assistir e principalmente a abrir muitos espaços. Bruno Andrade, bem-vindo aqui ao nosso espaço. Eu sei que o teu discurso favorito não foi o do Karim Benzema, provavelmente foi mesmo o do Raí, mas já vamos conversar sobre isso. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Antes disso, o que é que te parece? Primeiro a vitória do Benzema e depois já agora este top 4, que hoje este ano não foi top 3, acabou por ser aqui top 4, provavelmente para o quarto classificado não ficar triste. Bom, boa noite, obrigado pelo convite, Sérgio, Maia, Oscar, o pessoal da Leve Sports. Admiro imenso o trabalho de vocês, é um prazer estar aqui, é uma honra nessa noite. Em relação... Começa logo bem aqui este convidado. Começa bem. Em relação ao Benzema, já merecia ganhar o prêmio só pela forma que entrou vestido. Sim. E o Maia lembrou bem, em homenagem ao Tupac Shakur. Só por isso já merecia a bola de ouro. O discurso por si só, então, quase que um político, também falou muito bem, elogiou muito o Ronaldo fenômeno, Sim. não o Cristiano Ronaldo, que aliás é o seu ídolo. Eu digo que, vou fazer uma analogia, pode soar um pouco besta e soar piegas, mas o Benzema é como se fosse uma t-shirt preta, básica, que combina com tudo, combina com qualquer clima, com qualquer lugar, com qualquer estilo, muitas vezes combina mais do que um fato de grife. E o Benzema soube se mudar e se adequar ao Real Madrid desde 2009, quando é contratado. Passou por diversas adversidades, passou por vários postos de ídolo, depois de mal amado, depois de ídolo outra vez. Ele foi se moldando e foi percebendo o papel que tinha nesse Real Madrid. E ainda em relação ao discurso, a forma como ele agradece a Florentino Pérez, até trazendo uma história, não vou revelar qual foi o jogador do Real Madrid que me contou essa história, mas basicamente quando o Cristiano Ronaldo é contratado, juntamente com o Kaká, a terceira contratação da nova era de Galácticos do Real Madrid, veio logo o Benzema. E naquele momento o Pellegrini era o treinador do Real Madrid e o Ronaldo, assim que chegou ao Bernabéu, soube que o Real Madrid estava em busca de um número 9. E logo no começo indicou, entre outras palavras, ao Florentino Pérez, a contratação do Tevez, com quem ele havia jogado mais recentemente no United. E o Florentino falou, pera lá, desculpa lá, mas eu tenho uma passagem comprada agora para Lyon, estou indo buscar outro avançado, o Benzema. Então, por isso, essa proximidade dos dois. O Florentino viajou a Lyon, foi à casa do Benzema e contratou esse número 9, que lá atrás era contestado e hoje é super unânime. Número 9, não com o número 9, para jogar na posição número 9. Isso, porque se apresentou sem número. Até porque o 9 contratado nessa altura foi mesmo o Cristiano Ronaldo, o 7 estava ocupado pelo Raul ainda na altura. Estávamos ali a ver o top 3, Sadio Mané em segundo lugar, fez uma época fantástica, não só ao serviço do Liverpool, mas sobretudo eu acho que aqui também muito por causa daquilo que fez ao serviço da seleção do Senegal, e depois Kevin De Bruyne, que o ano passado fez uma época extraordinária ao serviço do Manchester City, que é o clube do ano. O clube do ano, e estávamos a discutir isso na redação lá em baixo, mais pela parte... E agora discutimos na redação cá em cima. Agora discutimos na redação, para vocês todos aí em casa, que é mais, não por o Real Madrid estava nomeado e o Liverpool também. Eu acho que o City ganha aqui um pouco também pela parte eclética do clube, pelo trabalho social que faz, pelo trabalho na equipa feminina, que é uma das melhores do mundo, por todas as causas que também vai apoiando. Eu acho que é um bocado por isso que, na verdadeira concepção de um clube, o City provavelmente ganha este prémio, mas o Real Madrid também o é. Se eu não me engano, ele ganha também, especialmente porque teve mais indicados entre jogadores masculinos e femininos. Sim. E aí, no geral, claro, faz sentido essa nomeação do City. Por esse lado que cada vez é mais valorizado, e ainda bem, que é olhar para todas as componentes do clube e não só, como até há, se calhar, 2, 3 anos, havia tendência para olhar para o rendimento da equipa principal masculina e a partir daí se atribuía um clube a partir da equipa principal. Hoje em dia já não é assim. O Real Madrid, por exemplo, tem grandes equipas de basquetebol, mas não tem, por exemplo, ainda uma grande equipa feminina, ao contrário do Barcelona, que aliás tem a melhor jogadora do mundo, foi hoje nomeada a Putellas, mesmo lesionada, uma lesão grave. Acho que o City abarcou todo esse lado de um verdadeiro clube, olhando para todas as áreas do clube, acho que ganhou. E acho que falta aqui também Pode-se discordar, só para terminar, porque lá está, o City cresce, tal como o Paris Saint-Germain está a crescer, à volta de um projeto de um dono milionário. Doping financeiro, pode-se falar mesmo disso, e isso pode levar aqui a algumas críticas, se isto é justo ou não, mas que o trabalho está lá,
está, ou seja, podia ser só um dono milionário que pegasse no dinheiro, colocasse na equipa principal e não olhasse para o resto, mas quem vai ao Manchester City hoje em dia vê instalações incríveis, trabalho à volta da formação, à volta da equipa feminina e outras coisas que eu acho que parece-me justo. Acho que falta aqui claramente é uma menção honrosa também para o Courtois, porque se Benzema marcou muitos golos, Courtois fez uma Champions. Foi na final, na final. Desde o Karius não havia um guarda-redes tão influente numa final, não é? Sim. Mas, para além disso, ele esteve nos grandes momentos, numa campanha do Real Madrid, em que houve noites muito complicadas. Teve uma época praticamente perfeita. Exatamente. Estamos aqui a ver estas imagens com o Courtois envolvido e isto acaba por mostrar outra coisa, que é, apesar de a Premier League ser cada vez mais a tal Superliga Europeia, que não foi feita de uma maneira, acaba por ser feita de outra, com esse tal doping financeiro que cada vez mais clubes têm, continua a ser o Barcelona e o Real Madrid a dominarem estes prémios individuais. A bola de ouro masculina, o troféu Yashin. Lá em cima temos o troféu Gerd Müller, não pelo que fez ao serviço do Barcelona, mas pelo Bayern de Munique, mas já está no Barcelona. Troféu Copa de melhor sub-21 para Gavi e Alexia Putellas, a melhor jogadora do mundo feminina. Tudo para Barcelona e Real Madrid, que continuam a ser os grandes colossos europeus. São os maiores clubes do mundo numa questão histórica, é só a minha humilde opinião, e sem querer ser saudosista, mas já sendo saudosista, a 8ª colocação para o Vinícius Júnior, acho demasiada, exagerada, merecia estar mais perto ali dos três, não diria no top 3, mas no mínimo chegou a ser apontado no top 5, seria a minha aposta no top 3, basicamente Benzema, e aí poderia discutir se Mané ou Lewandowski, que é a 3ª colocação para o Vinícius Júnior. Em relação ao Mané, sem dúvida alguma, vale muito mais por aquilo que fez por Senegal do que propriamente no Liverpool, porque no Liverpool o Salah fez mais, sim, e dá para discutir isso, evidentemente, mas a forma como o Vinícius Júnior se entregou no Real Madrid na última temporada, e essa temporada tem sido o reflexo do Vinícius Júnior da temporada passada, e o prêmio, mais do que ser uma questão de futebol dentro de campo, para mim tem muito a ver com representatividade. Sem dúvida. O Vinícius Júnior é tudo aquilo que o brasileiro busca, o que o futebol busca, um jogador humilde, preto, que veio da favela, que conseguiu sair do Brasil e conquistar o mundo tão rapidamente. Eu acho que boa parte da premiação vai, claro, para o dentro de campo, é o que importa, mas sem ignorar a parte extracampo. Não à toa destacamos aqui a forma como o Benzema discursou hoje na sua premiação. E o Sadio Mané também, tem uma importância também fora dos 4 linhas. É o primeiro jogador africano, depois do Jorge Weah, de estar entre os 3 melhores depois de 95. Ou seja, isso também é tão significativo quanto o Vinícius Júnior, é o Mané entre os 3 melhores do mundo. Eu acho, eu falava há pouco destes prémios, muitas vezes eu acho que são prémios muito emocionais e muito de marketing, porque um jogador como o Vinícius Júnior, se fosse outro nome de outra seleção, se calhar com outro marketing à volta dele e outra imagem mais populista, hoje teria estado no top 3 ou até no top 5. E talvez se não fosse do Real Madrid, até para não repetir, para lá, o Benzema é o primeiro, outro do Real Madrid em terceiro, eu acho que isso envolve também... falava de Courtois, ou seja, Courtois tinha mais do que mérito para estar ali no pódio, por toda a influência que teve. Agora sabemos que muitas vezes, estavam a falarmos disso, é questão de distribuir... Foi quase por cotas aqui, não é? É, exatamente. O Vinícius foi dos jogadores que mais desequilibrou na Liga dos Campeões, é o jogador que marca o gol decisivo na vitória na Champions, é campeão pelo clube. O que é que ele precisa de fazer mais para estar num top 4, top 5? Não sei, o que é que ele fez a menos que o Mbappé, que foi 6º classificado? Se calhar o Mbappé mais bem arranjadinho hoje, se calhar ainda era puxado ainda mais para o top 3. Não, falámos disso, ou seja, nos últimos anos, entre Messi e Ronaldo só se colocou lá Modric pelo meio. Ou seja, o ano passado, Messi ganhar este prémio, com toda a qualidade que Messi tem, e vimos-o jogar aqui na Luz recentemente, mas é um jogador que, cá está, muito abaixo de todos estes que estamos a falar ao nível da influência que tem. Não entrou sequer neste Por exemplo, o facto do Gavi ganhar o troféu Copa é assim que se chama? Sim, do melhor sub-21, para mim foi uma surpresa gigante. Exato. Também me parece um pouco bem arroupadinho, bem vestidinho, uma jogada de marketing bem conseguida, porque o Barcelona sempre consegue ter esta força, não é? O Musiala, para mim, provavelmente teve mais rendimento do que o próprio Gavi, que foi... E continua a ter. Se calhar o próprio Pedri, que joga ao lado do Gavi, só que o Pedri já tinha ganho. Acho que a melhor expressão para definir a bola de ouro, vocês portugueses trazem, que é o famoso vale o que vale. No Brasil essa expressão não usa e casa na perfeição com a bola de ouro. Basicamente isso, vale o que vale. São opiniões contrárias, opiniões diferentes. Algumas elas são, claro, combinam entre outras, mas, por exemplo... totalmente subjetiva. Eu já não me recordo agora qual foi o lugar que ficou o Bernardo Silva, mas eu me recordo perfeitamente que a primeira volta, a primeira parte da época passada, o Bernardo Silva foi monstruoso.
talentoso. Jogou mais do que o De Bruyne. Claro que depois, no geral, o De Bruyne é até eleito melhor da Premier League. Eu fico pensando, pera lá, o City campeão, o Bernardo é titular da seleção portuguesa, titular do Manchester City, o que ele precisava fazer para estar entre os 10, por exemplo, 22º? Sim. Não faz o menor sentido para aquele que foi, para mim, o melhor jogador da primeira parte, da primeira volta da Premier League. Não faz sentido, não faz sentido. Mas a votação é feita por jornalistas e muitas vezes, se calhar, até conta mais o que os jornalistas acharam de um jogo ou de um momento da época determinado do que... É o que significa para o próprio jornalista. Exatamente. O peso daquele jogador. Um bocadinho mais de carinho por aquele jogador ou por outro, não dizendo que os jornalistas fazem lobbies para alguns jogadores ganharem, não é isso, mas muitas vezes... Algumas vezes. Eu faço algumas vezes. Vou começar a fazer pelo Valverde. Eu começo a Já fazer vamos um pouco. falar do Valverde. Eu vou continuar a fazer lobby pelo Valverde, que nem sequer estava nesta É lista. 1% lobby, 99% realidade. Mas sempre tem um pouquinho do Cá lobby, está. é impossível fugir disso. Bernardo Silva no 22º lugar. Deixa para começarmos a olhar aqui para os portugueses. Rafael Leão desde há muitos anos, Rafael Leão passa a ser o melhor português desta lista da Bola de Ouro, à frente de Cristiano Ronaldo, que ficou apenas em 20º lugar. Depois Bernardo Silva ficou em 22º e surge aqui João Cancelo em 25º lugar. João Cancelo que fica em 25º ao lado de jogadores como Rudiger, como Nkunku. Acaba por ser aqui um pouco estranho. Qual é o critério? Qual é a diferença entre o... É a época que o Cancelo fez. O Rafael Leão, exatamente, já não indo aí, mas sendo um defesa, até desculpa agora, entre Rafael Leão, que realmente teve um impacto brutal Foi o na jogador mais Série A. importante do título do AC Milan, que não ganhava para aí há 10 anos. Sem dúvida, isso tem um peso gigante, provavelmente também na imprensa italiana, mas entre Rafael Leão, a época que fez Rafael Leão, dentro de um contexto de Série A do Milan, e a época que fez Bernardo Silva, eu acho que o Bernardo Silva mereceria, sem tirar mérito ao Rafael Leão, obviamente, mas mereceria um top 15 e não um top 25, como ele ficou, não é? Dentro dos 25 primeiros. Não percebo bem este critério, mas é o que é, vale o que vale. E essa questão do Nkunku, é só portanto referir que foi o MVP da Bundesliga. Sim. Portanto, fez uma época também Sim, ela... o Nkunku, MVP da Bundesliga, com, sei lá, 200 golos, não sei quantos golos é que ele marcou a época passada, mas foram muitos golos. O Rafael Leão, MVP da Série A italiana. Exato. E pronto, lá está. E talvez seja esse o caso que mais valia para o Cristiano Ronaldo ter seguido o exemplo do Messi e do Neymar e nem estar entre os 30 melhores, porque a marca de 20º colocado soa mal no momento em que o Ronaldo passa por um momento complicado, e falaremos mais sobre isso depois ao longo do programa. Em relação ao Cancelo, basta perceber o que o Cancelo não fez que o Ronaldo fez. O Ronaldo está lá pelo marketing que é, claro que pelo jogador que é, pelo histórico que tem a parte também de trazer para você um pouco o jogador que você gosta, como eu falei anteriormente, mas o Cancelo estar atrás do Cristiano Ronaldo também não se justifica. Mas é isso, se a gente ficar falando o que melhor era justificado ou não, ficaríamos aqui um programa de 3 horas e não chegaríamos a um consenso. Acho que até mais valia, eu acho que isto é giro pela dinâmica do dia, não é? Vai-se soltando durante o dia o top 50, imagina, dos jogadores, é giro ver, mas até por uma questão de justiça para todos os jogadores, acho que mais valia dares o top 5 e ficar por aí. Percebo que a France Football queira fazer render o dia e cada vez mais. Porque soa mal no final para o Ronaldo carregar Porque no currículo, por exemplo, o Neymar e o Messi ficaram em que posição? Não sabemos. Do 30... Não, passa a ser cadastro. É quase um crime. Passa a ser cadastro. E o Ronaldo carrega o 20º lugar agora. Menção honrosa também para Nuno Mendes, que ficou no top 5 do Prémio Copa para melhor sub-21. Ficou juntamente com jogadores como Gavi. Gavi venceu. Vemos ali Nuno Mendes ficou em quinto, atrás de Jude Bellingham, Jamal Musiala, Eduardo Camavinga e Gavi. Todos excelentes jogadores, sub-21. Aqui, sinceramente, poderia ser entregue a qualquer um deles, porque qualquer um deles fez uma excelente temporada. Se calhar o Gavi é o que, em termos de números e em termos de títulos, o Jude Bellingham também acaba por não ter nenhum, acaba por ser o que fica mais curto, não é? Sim, entre o Musiala e Camavinga, o Camavinga até o ano passado não teve um papel... Mas quando entrou foi sempre importantíssimo. Foi o 12º jogador, muitas vezes. Estou de acordo o 13º, 12º. Estou de acordo com o Pedro. Acho que o Musiala, por aquilo que está, sim, porque está a fazer representar... Se é pelo rendimento... Exatamente. E estamos a falar de um jogador que neste momento fica também a questão no ar. Qual é a melhor posição em que ele joga? Porque os números que ele apresenta é de autêntico goleador e ele é tudo menos um avançado de centro. Portanto, é um nome que convém fixar o mais rapidamente possível e acredito que Nuno Mendes é sem dúvida um conto de fadas, porque ainda há pouco tempo jogava no sub-23 do Sporting. E só dizer que para mim esta é a melhor notícia
do dia para os portugueses, é este quinto lugar do Nuno Mendes, entre os sub-21 mais valiosos, porque é um lateral esquerdo, não nos esqueçamos disso, e entrou num contexto muito difícil de Paris Saint-Germain, teve que se adaptar dentro de uma equipa ou de um balneário que imagino que seja tudo menos fácil, e ele estar neste quinto lugar acho que é uma das melhores notícias. E lembrando que o Nuno Mendes também está listado no Golden Boy, juntamente com o António Silva, e são mais 2 portugueses que eu não me recordo agora, mas enfim, o Nuno Mendes também tem tudo para levar como melhor português no Golden Boy. Sim. Para acelerarmos aqui esta passagem pela Bola de Ouro, e porque temos várias capelinhas para continuar a visitar neste nosso programa, queria passar aqui a bola ao Bruno Andrade, porque não dá para mostrares a tatuagem que tens no teu braço direito, porque vestiste o blazer, Dar, mas se calhar fica complicado trabalho. até por causa do microfone. Queria pedir-te a opinião, não só sobre este novo prémio Sócrates, que foi entregue a Sadio Mané pelo que fez, principalmente no seu país natal, no Senegal, mas também o discurso do Raí, como é que olhaste para Por tudo isso isto? que eu disse lá atrás a questão da representatividade. Fala-se muito do dentro de campo, da tática, da técnica, mas aquilo que o jogador significa para o seu país, para o seu clube, para a sua cultura. Falei do Vinícius Júnior e o Maia lembrou, não sei se foi o Maia ou foi o Oscar agora que lembrou do Sadio Mané, que é mais importante ainda pela segunda colocação, um jogador preto, africano, depois de 95, foi o último de estar entre os 3. E o Raí, irmão do Sócrates, aliás, ídolo do Paris Saint-Germain, e por isso também a sua presença lá, o evento foi em Paris, basicamente o discurso de mostrar a importância da democracia num momento tão complicado, eu não falo só do Brasil, num momento no mundo em que a democracia foge cada vez mais da realidade, muitos países no retrocesso em relação à ditadura, ou pelo menos o distanciamento com a democracia. O Raí, para mim, é um ídolo do São Paulo, o Sócrates é um ídolo do Corinthians, os dois são ídolos brasileiros, o Sócrates ainda mais, porque o Sócrates representa tudo aquilo que o brasileiro quer de uma pessoa que tem o papel de um jogador de futebol. Falar em público, ter noção política, ter noção cultural, ter noção de música, ter noção daquilo que o país precisa, da pobreza, e o Sócrates sempre foi isso. E o irmão segue o mesmo perfil, não tão atuante como Sócrates, mas ainda assim importantíssimo, e esse L que ele faz, obviamente, não tem por que esconder aqui, é a forma que ele encontra de homenagear o Lula, que hoje é o candidato mais forte para se eleger presidente do Brasil contra um presidente, e aqui tudo bem, é uma discussão desportiva, de futebol, mas eu como jornalista e como brasileiro, como ser humano, não consigo desassociar as coisas. Eu acho que pessoas como o Raí, como o Sócrates, representam muito mais aquilo que nós queremos, ou que eu quero para o meu Brasil, do que propriamente um presidente como o Bolsonaro. Então, não vou me esticar muito, mas basicamente é isso. Não vais tu, mas faço-te a pergunta. Como é que viste então a tomada de posição do Neymar recentemente? Até mais a forma como ele optou por apoiar Bolsonaro. Nós falámos aqui, há 2 ou 3 programas, falámos sobre isso. Nem falámos tanto sobre a opinião do jogador, porque cada um em democracia é livre de apoiar o candidato que quiser, mas até a forma quase um pouco leviana como Neymar optou por dar aquele apoio, com uma dancinha, com o TikTok. O primeiro ponto e mais importante, respeito o posicionamento do Neymar. Aliás, essa é a democracia. Se eu sou a favor do Lula, o Neymar tem todo o direito de ser a favor do Bolsonaro. E gosto e fico feliz quando os jogadores, com o papel do Neymar, com o papel do Vinícius Júnior, com o papel de tantos outros brasileiros, exponham a sua posição política. O que eu discuto muito é como expõe essa posição política e qual é o estudo para que isso seja feito. Não basta chegar nas redes sociais, no TikTok, lançar uma música do Bolsonaro e está pronto, formada a minha opinião. Eu acho que o jogador de futebol, especialmente o Neymar, que é um craque, é um acima da média, tem tudo para fazer uma época brilhante, especialmente na seleção brasileira no Catar, mas um jogador com a dimensão do Neymar, quando quer se posicionar politicamente, tem que saber do que está falando. Tem que explicar a sua posição política. Por que o Bolsonaro? Por que não o Lula? Isso ele não faz. Por exemplo, o Lucas Moura faz isso no Tottenham. Eu posso discordar do Lucas Moura quando se coloca do lado do Bolsonaro. Mas, pelo menos, o Lucas Moura é alguém que estuda, é alguém que busca conhecimento, procura se inteirar, mesmo morando na Inglaterra, do que está acontecendo no Brasil, da pobreza, da miséria, da corrupção, da falta de escola, de falta de saneamento básico, enfim, entre outros problemas. O Neymar não faz isso. O Neymar nem sequer se reconhece como jogador preto. Isso é muito louco. Como pode um jogador preto, o principal símbolo do futebol brasileiro no momento, dos principais símbolos do futebol mundial, não se identificar preto, sendo preto? E os próprios brasileiros, os próprios pretos com renome, discutem esse posicionamento do Neymar. E é a favor de um presidente que até oprime um pouco... Totalmente. E isso torna-se ainda mais surreal. O pobre que não quer votar num presidente que beneficia os pobres.
um preto que não quer votar no presidente que beneficia os pretos, pelo contrário, que é racista, que é homofóbico, que agora também é acusado de pedofilia, ou pelo menos enfim, são outras histórias. Mais uma polêmica. Mas é isso, assim, respeito o Neymar estar do lado de quem está. Eu só cobro posicionamento, não adianta nada, repito, você se manifestar publicamente a favor do Bolsonaro e não ter o mínimo conhecimento daquilo que o Bolsonaro prega ou do que o Bolsonaro é ou quer ser. Já vamos continuar aqui a falar, mais à frente vamos continuar a falar sobre o Neymar, até pelo que faz dentro de campo, depois da partida que o Paris Saint-Germain conseguiu vencer frente ao Marselha. Para colocar aqui um ponto final nesta bola de ouro, vamos olhar para a classificação final desta eleição da bola de ouro, com alguns jogadores portugueses, também com alguns jogadores que passaram por Portugal. Vemos ali com Benzema em primeiro, com Rafael Leão a ficar em 14º lugar, com os mesmos votos que Fabinho, que acaba por ficar em 15º. Vemos ali Luís Dias em 17º, junto a Vlahovic. Ok, Vlahovic é 17º. Cristiano Ronaldo em 20º, Bernardo Silva em 22º, Darwin Núñez em 25º, ao lado de João Cancelo. Uma palavra também aqui, já falámos sobre Cristiano Ronaldo, só uma pequena nota sobre Luís Dias e Darwin Núñez, Pedro, de dois jogadores que passaram por Portugal muito recentemente. Darwin está ali pelo que fez em Portugal. Lá está, isto é o Ballon d'Or 2022. Deixa-me só colocar-te aqui uma questão. Achas que Darwin Núñez estaria naquele 25º se não se tivesse transferido para o Liverpool? Acho que a campanha do Benfica na Champions League não seria suficiente para o colocar ali. Acho que o nome dele está inflacionado pelo dinheiro que foi ao Liverpool e pelo impacto que teve mediaticamente. Não estando em causa o lugar... Desportivamente, só pode estar ali pelo que fez no Benfica a época passada. Não fez nada ainda pelo Liverpool. Sim. O Liverpool em 2022 só jogou este início de temporada e não tem sido titular. Em contrariamente ao Luís Dias, que fez um arranque de época passada no Futebol do Porto brilhante e, portanto, acaba por... E não seria jogar por demérito do Darwin Núñez, seria a forma como a UEFA, como a FIFA, como as grandes instituições, no caso a Bola de Ouro, a France Football, olham para o futebol português, assim como nem sequer olham para o futebol sul-americano, ignoram por completo o futebol sul-americano. E já não é de hoje, sinceramente. Sim, o caso do Luís Dias é mais compreensível, porque teve um impacto brutal quando chegou ao Liverpool, chegou à final da Champions inclusive, marcou, foi decisivo no final da temporada do Liverpool. O Darwin eu acho que é mais pela fama que ganhou na transferência. E por isso acho que do top 5 para baixo só faltava estar ali o Maguire para isto ser mais estranho. Mas justifica-se o Darwin. Claro que a venda potencializa a participação. Não fosse a venda, a France Football seguramente teria ignorado o Darwin Núñez. Mas por aquilo que ele fez no Benfica, por aquilo que ele fez na Liga dos Campeões, ignorando a parte da venda, que é só um incremento. É o marcador do campeonato português e um dos melhores da Liga. Faz sentido estar na lista dos 30 melhores. Isso é indiscutível. Vamos olhar para... Quer dizer, é discutível. Claro, é discutível. É sempre indiscutível. Como é óbvio, como é tudo neste programa, tudo dá para discutir. Por isso mesmo, agora vamos discutir a partida entre o Manchester City e o Liverpool, ou o Liverpool-Manchester City, que terminou com um grande golo de Mohamed Salah. Regressou aos golos e há ângulos de todas as maneiras e feitios para olhar para este lance, um grande passe de Alisson. Uma abordagem, como diria do Roy Keane, de menino de escola, por parte do João Cancelo, e depois Mo Salah a fazer aquilo que tem habituado os adeptos do Liverpool nos últimos anos. Oscar, já vamos olhar com mais detalhe para a tua geometria descritiva, mas por acaso não há ali muito... Até há um bocadinho de geometria. Este jogo, tivemos aqui, para já, mais um fantástico jogo da Premier League, mas se calhar um Liverpool que não estávamos à espera de ver, tendo em conta aquilo que tem acontecido no arranque de temporada. Sim, e o Klopp falou disso. Portanto, uma equipa que jogou para além dos limites, para além daquilo que é habitual, muito melhor do que na grande maioria das exibições anteriores, mas é diferente jogar contra um Manchester City que jogar contra o adversário da Premier League, ou seja, jogou muito mais na expectativa, defendeu de forma organizada e com paixão. Professor, eu tenho uma dúvida, professor. Diga. Eu preciso tirar esta dúvida com o painel inteiro aqui. Vou levantar o dedo, professor, posso? Força. Isto é uma assistência, meus amigos? Para a Fantasy é. Isto é um balão para o Salah. Se o Salah não faz aquela recepção... Não, mas a minha questão é... Isto era uma bola normal. Eu diria que foi uma senhora assistência. Não, mas se tivesse o Alisson, na Fantasy... Para mim é uma assistência, porque ele tem, isso. Esta bola tem toda a intenção de meter a bola no Salah. Tem a intenção de meter a bola ali no Salah. Mas se o Salah não é este então, mas deixa-me só frisar. animal
Então, mas aí enfrenta ao Cancelo e faz aquela recepção. é como Isto o não passo, era- é isto como não o era passo para o Maradona em 86, não é? mal. Exatamente. Não deixou de ser uma assistência. É um bocadinho mais assistência do que essa. A bola é muito boa. Como dizia um guarda-redes conhecido que jogou comigo, é um facalhão na bola, aquela bola Exatamente, cortada. claro. Aquela cortada, exato. Mas a recepção do Salah, para mim, é que faz toda a diferença. A autoassistência é do Salah, para mim. Isto é uma bola na frente. Não, porque é isso que é importante referir, porque naturalmente o foco é em João Cancelo, mas o Klopp falou nisso. Há um grande mérito porque o Salah foi melhor que o João Cancelo. Ou seja, Olhar há o muito copo mais meio mérito. cheio e o copo Exatamente. meio vazio. Eu prefiro seja, olhar muito mais a assistência do Alisson, especialmente a forma faz- como o Salah Joga. sai da jogada do Exatamente. Cancelo, Sim. do que analisar e aqui crucificar o Cancelo. Exatamente. E até porque o Bernardo também falou nisso, ou seja, que é um erro coletivo, porque é importante referir, que, ou seja, daquela Deixar início- o Cancelo de 1 para 1 ali, né? Sim, e é importante referir que é um livre lateral a favor do Manchester City, ou seja, muitas vezes vemos os treinadores e os adjuntos a tentar corrigir esse posicionamento dos jogadores que não têm a bola exatamente por causa dessa questão, porque o Salah fica num 1 contra 1 e sabemos dos atributos que tem. Não, Esse é um o jogador- um esse é o jogador famoso banal. que graça teria se ninguém errasse no futebol. Claro, Ainda claro. bem que o Cancelo errou e o Salah soube aproveitar. Bruno, é uma questão simples. No futebol, só há duas formas de haver um golo. Ou há uma grande jogada, individual ou coletiva, mas maioritariamente individual, ou um conjunto de erros individuais e coletivos. Portanto, Um Esse foi um jogador, pouco dos dois, então. É Esse foi um pouco dos dois. Um bom jogador nesta jogada tinha dominado a bola e jogado para trás. Um craque destes fez golo, porque a abordagem do Cancelo é precipitada, o passe é espetacular. Obviamente estou a exagerar na questão de não ser uma assistência. Agora, isto não é uma assistência decisiva. Para mim, decisiva é o gesto do Salah, que eu acho que é de outro E o mundo. Pepe adivinhou assim que viu que o Salah se virou para a baliza. Já estava ali de Nice. joelhos, e aquilo que Não há o- mas nem com fazer. todas as rezas do mundo ali. É, de cara a é só cara. baixar e arranjar a melhor forma de ver o gol. E deixa-me sublinhar que o Pedro disse. Acho que hoje em dia é uma palavra que se banaliza muito, que é a palavra craque. E, portanto, Concordo. Este Isso é planeta tão disse. bom. Toda a gente é craque. hoje em dia toda a gente é craque a fazer o que faz. E, portanto, aqui sim, é de craque fazer o que o Salah fez. Isto não é para quem quer. Mas também acho que uma questão cultural, se permite entrar na questão aqui. Eu acho que o português usa demasiado a palavra craque, mas de forma banal. É, banalizar a Sim, palavra. banalizar a palavra. Hoje todo mundo é craque. O Antônio Silva começa a jogar, esse é craque. O fulano começa a jogar, esse é craque. Não, Exato, é um não, bom não. jogador em Exato. evolução, em Olha, crescimento. Acho que o craque é uma palavra tão forte para se carregar desde cedo. E o Alisson é craque ou não? Vamos olhar aqui para outras assistências do Alisson e curiosamente, lá foi uma câmara, e curiosamente é sempre para o mesmo jogador. Vamos olhar para as outras duas assistências que nos últimos anos o Alisson somou ao serviço do Liverpool, ambas para o Salah. Esta foi contra o Norwich na temporada passada, já foi este ano, já foi em 2022. Igual, até caiu e tudo da mesma maneira. Pois, mas aqui vou aceitar a tal teoria da assistência, porque o Salah andou aqui, para trás e para a frente e tal. Portanto, isto é uma dica para os jogadores de fantasy. Alisson. Exatamente. Por acaso é o meu guarda-redes. Estás a ver? Craque. Craque. Como guarda-redes é craque. É craque em vários aspectos. É craque como pessoa, craque como marido, craque é bonito ainda. Toca violão, assim. Tem todas as qualidades Tem todas as que nós gostávamos qualidades de ter. que- Bom irmão, pelo que o Muriel diz. Exato. Pois é, o irmão, e por acaso é isso que eu ia pedir. Eu ia perguntar, dá-me saudades de pensar, ver o Muriel Também jogava muito bem com os pés. e o Alisson. Arriscava Como um bocadinho é que mais seriam do eles os dois quando eram crianças, dado que os dois deram guarda-redes? É curioso dizer que no Internacional, quando os dois surgem o Muriel era titular exatamente. e não o Alisson, como o mundo dá voltas. E depois há outra assistência muito semelhante a esta que estamos a ver. Esta já foi em 2019-2020 para o Mo Salah outra vez. Esta aqui, não há dúvida nenhuma, é assistência, não é? Não, esta é a mais assistência das três. Meteu na cara do Contaram as gol. três? No pódio esta... Não, fica- meteu na cara do gol. Isto é só arrancar para a baliza. As outras, o Salah, principalmente a que ele passa ontem pelo Cancelo, o trabalho do Salah de meter o corpo, de dominar a bola e de rodar daquela forma é só ao alcance dos craques, mas os craques no nosso conceito de craque. Exato. no Eu conceito vou geral. levantar aqui uma discussão, é o Sérgio que apresenta, mas vou lançar a discussão. Ederson ou Alisson? para fazer No assistências. conjunto da obra. Vou escolher um. Baliza, assistência, visão de jogo. São tão equivalentes que eu vou pela personalidade e escolheria Até o o Tito Alisson. tem dúvidas quanto mais eu. Escolheria o Alisson. É uma boa forma de fugir da resposta. É, não é? É uma boa forma. Acho que, como se diz na gíria, para mais vezes o relógio ao Ederson do que ao Alisson. Achas? Eu acho que para mais ao Alisson do Achas? que ao Ederson. Então escolhe não. Eu acho que é isso que eu ia dizer. Eu sinto que, Até porque dá um número para dar para escolher. eu sinto que afinal, no final das contas o Ederson é um pouco mais regular do que o Alisson. O Alisson às vezes quando entra ali naquela espiral demora 3, 4 jogos para voltar a entrar nos eixos.
É como na seleção da Alemanha, também ter que decidir entre Sim. Neuer e Ter Stegen, portanto... Se for pela teoria antiga de que o guarda-redes tem que ser maluco, Acho que são os dois Estão da frente. o Ederson acho que vai ganhar, porque parece uma pessoa, no bom sentido, não interpretem mal o que eu vou dizer, mas sem noção de tudo. Ele, Estão a tentar ganhar tempo, ainda não lembras-te do ano passado o jogo na... Eu já votei. Já votaste? E o Pedro Ou foi também, este ano? Eu acho que foi na final da taça, ou na meia-final da taça, que ele dribla o Jota em cima da linha e dá gol. O Sadio Mané, acho. Exato. Dribla em cima da linha, eu acho que é de um guarda-redes louco. Mais ousado. Mais ousado. Ou E eu louco. gosto disso dos guarda-redes. Gosto disso nos guarda-redes. O Alisson parece mais tranquilo. O teu voto é para quem? Pois, eu estou-me a contradizer. Eu acho que escolhi o Imagina a Alisson. cabeça do Tite, então, para Um igual. Alisson. 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 Pronto, 3-1. Perdi. Por isso mesmo, vamos seguir em frente. Vamos continuar aqui. Não há assunto. Se eu perco 3-1, vamos Mas seguir. eu vou usar mais, o Tite tem uma expressão que é o seguinte, que serve para o Casemiro e o Fabinho e que serve para o Alisson e para o Ederson. Quando eu estou num treino, eu jogo a luva para cima. Aquele que pegar primeiro vai para a baliza. Tanto faz. Caiu na mão de quem cair. Sim, O colete sim. caiu na mão do Fabinho ou do Casemiro, tanto faz. Não vai Entre ficar mal joga. assim. E eu acho que estávamos a falar, por exemplo, na Alemanha dava até para jogar com um deles a livre. Pronto, é isso. jogar Tem numa mais baliza. essa. Não, no Brasil também. Tanto o Ederson como o Alisson ainda pode jogar como líbero também. O Ederson tem um pouquinho mais à frente, se calhar. Ederson, sim. Até para o remate que tem. Pronto, já que eu perdi, vou agora passar a bola ao professor Oscar Botelho. Tiki-tática. Professor, já vimos a parte do talento, agora vamos olhar para a parte mais tática, mais analítica do que é que aconteceu nesta partida. Duas equipas que se defrontaram, foi um jogo muito equilibrado. Então, O que é que estamos a ver aqui? Até porque isto estava lento e, portanto, tivemos que acelerar aqui a velocidade. Aqui, principalmente, destacar que o Manchester City não sabemos que é capaz dessa pressão, mas é algo que é inédito de ver por ano, ou seja, ver uma equipa que consegue ter posse de bola face à equipa do Manchester City, como é óbvio, conduzindo o ataque como se fosse ali um U à volta daquele corredor central, em que Fabinho já tocou ali na bola, foi o único naquela prolongamento da área e vai ser o único, sendo um pouco spoiler, a fazer o mesmo já no meio campo ofensivo. Sabemos toda essa preponderância de Thiago Alcântara, o maestro da equipa. Quem está a tabular com ele é um tal de Firmino, ou seja, podemos ver aqui o posicionamento, como muitas vezes com 3 defesas por parte da equipa do Manchester City, com aquele espaço entre linhas, nomeadamente com o Elliott, que também fez uma exibição bastante conseguida, a partir também do corredor direito, em que o Liverpool defende com 4-4-2, e depois é arte. Van Dijk consegue fazer este passe longo, Fabinho vai dar essa cobertura ofensiva e depois desbloquear o jogo. Vou ser aqui um pouco spoiler, portanto, veremos agora aqui. Já tocou 2 vezes no corredor central, portanto, aqui estão os números. E apenas um jogador do Liverpool não tocou na bola, um tal de Mo Salah. Tocou quando foi preciso, não é? Exatamente. Não tocou nesta jogada. Há este desmembrar por parte da equipa do Manchester City, que encanta atacar, mas aqui também vemos a eficácia da variação do centro de jogo. Não vê ali muito espaço entre linhas. Van Dijk consegue fazer esta arte também de variar o centro do jogo. E como referimos, a equipa do Liverpool conseguiu ter mais de um minuto de posse de bola frente ao Manchester City. Não é nada fácil. O que eu destaco aqui neste lance, destaco 2 coisas diferentes. Para já, que ali a certa altura estão sempre 5 jogadores do Manchester City a fazer pressão, às vezes são 6 ou até 7, Exato. dependendo do... E agora está aqui o nosso Pedro Afonso a meter esta música do Benny Hill para acelerar aqui este lance. E temos esta música e tudo fica diferente, não é? Ficamos à espera que aconteça qualquer coisa. Mas dá para dizer que a pressão alta, nesse caso, facilita a forma como o Liverpool conseguiu jogar. Pois, normalmente que era para a música. pensava que era para a música. Não, mas este para mim é o jogo dos últimos anos, dos últimos 2, 3 anos, é o jogo mais rico do mundo, taticamente Exatamente. e estrategicamente, com 2 treinadores que são geniais, e aqui se vê, não é qualquer equipa que tem esta personalidade, e a Premier League às vezes faz aquela estatística de posse de bola isolada por períodos de Exato, tempo. por minutos. E houve um momento em que o Liverpool tinha 90% de posse de bola frente ao City. Exatamente. O que não é só com uma equipa com grande personalidade. E recordar que o Liverpool está em 10º, Exato. ou estava, antes deste jogo, em 11º. Isto não é como começa. Sabemos que o futebol não é como começa. É, porque a qualidade está lá. E fazer isto contra o City não é fácil. O City guardou sempre a zona mais perigosa, que é onde as transições surgem, que é ali a zona central. E a forma como o Liverpool consegue encontrar os espaços a jogar com personalidade é impressionante. Era isso foi a segunda coisa que eu destaquei na minha cabeça deste lance, que é, apesar de tudo estar a ser bem feito por ambas as equipas, depois de repente há ali um rasgo do Thiago que dá de calcanhar e fica logo um adversário para trás, e depois de repente o Van Dijk... Acho que esse é o ponto. Acho que o Van Dijk é que dá um o passe de incremento. 60 metros. O treinador pode preparar o que quiser. O Maia diria que é um chutão esse, certo? Sim. Não. Totalmente intencional. Mas se ali o jogador pegasse na bola e fosse direto à baliza, já não era assistência.
Não era. Era um desbloquear de situação. Mas Bruno, o que eu queria chegar era, o treinador pode preparar o que ele quiser. Se ele e os pianistas não souberem tocar nas teclas, com aquele toque decisivo, com aquele passe fantástico, Mas foi o que eu falei, não é? dá para discutir a forma como o City abordou o lance? Não. Por acaso, acho que todos os treinadores gostariam que o City fizesse Exatamente. o que o City fez. Exatamente. Só O que o City Liverpool fez praticamente tudo bem. tudo que o Só Guardiola fosse pediu seguramente para que fosse feito. Só que o Liverpool conseguiu ser mais inteligente ainda, por uma questão coletiva, evidentemente, mas não dá para ignorar as individualidades. A leitura de jogo do Thiago, a forma como o Van Dijk encontra o Elliott, que ele encontra do outro lado. Não, quem está aberto é o Milner. Ok, então o Van Dijk cruza a bola para o Milner não saía disparado para a baliza. Não, porque essa questão que falámos, ou seja, vemos aqui o Thiago a jogar na lateral, ou seja, a ler o jogo, e depois já vamos novamente ver as ações de Fabinho. Eu destaquei exatamente o Fabinho porque é ele que consegue exatamente nesta imagem a jogar ali, e é o Firmino que vem tabular com o Thiago Alcântara. Ou seja, o Elliott está ali no corredor Isto central. não é por acaso. Exatamente. Isto é uma rotina que a equipa tem, e depois cá está. Daí aquela mancha que foi desenhada ali por parte do Manchester City, porque não há espaço entre linhas que obriga exatamente o Van Dijk a fazer isto. Agora, como dizias há pouco, isto é preciso unhas, ou para tocar piano, ou para tocar viola, como preferires. E trazendo um debate a mais, aconteceria diferente se fosse o Darwin ou outro jogador e não o Firmino? Eu acho que o Firmino é o que ajuda a entregar esse tipo de jogada. Exatamente, é o que faz o futebol associativo. O Darwin provavelmente nem sequer surgiria ali. E nada contra o Darwin, só são características diferentes. O Darwin não tem nada a ver com o Firmino. Tem muitas vezes aquilo que falamos, ou seja, o Liverpool até pode jogar na mesma tática, mas se jogar com o Darwin joga de forma totalmente diferente. Ou seja, é um 4-3-3 igual, mas a dinâmica é totalmente distinta. Vamos olhar para o segundo lance que o Óscar Botelho preparou aqui neste tiki-tática. Acaba por ser o Liverpool a responder da mesma moeda, mas aqui já não houve tanta capacidade por parte do City. E aqui a construção a 3, porque um dos 3 é o Ederson, ou seja, lá está. Aqui Ake abre aqui no corredor, e a leitura de jogo de Bernardo Silva. Ou seja, a leitura de jogo não é só com bola no pé. O Bernardo percebeu claramente que estava ali o Fabinho ali nas costas, na sombra, e portanto deu o sinal que não era para ele, portanto tinha que ser para outro. Ou seja, aqui ainda não tinha marcado o gol a equipa do Liverpool, mas estava a condicionar a saída do Manchester City, fruto daquela movimentação em que dá a largura, há essa construção, e como o Pedro referiu há pouco, ou seja, teve apenas um golo, mas foi um duelo riquíssimo a todos os níveis. Ou seja, vemos aqui o Salah a pressionar, a obrigar naturalmente a equipa do Liverpool a subir toda, e a equipa do Manchester City a jogar de forma diferente. E como é óbvio, aqui a leitura de jogo do Bernardo, a inteligência é por demais evidente, que ele sabia que não era para ele ali a bola, ou seja, mesmo de costas, ele deu o sinal que era para jogar de forma diferente. E é isto que muitas vezes os treinadores falam, que esta saída de bola foi trabalhada de certeza dezenas de vezes nos treinos do Manchester City, Exatamente. centenas até ao longo destes anos. A saída de bola, e o Bernardo Silva está naquela posição porque de certeza que tinha planeado a bola sair por ele. Falámos disso há E bocado os lá, treinadores muitas vezes falam que o jogo é que vai ditar, e isto é os jogadores, a qualidade dos jogadores, a interpretação deles a ditar o jogo. Não dá para sair como planeamos, joga de outra forma porque eu não vou conseguir fazer aquilo que estava planeado. Isso me recorda quando o Daniel Alves, e repercutiu aqui sem dúvida alguma, quando ele contesta, o Guardiola criticava Daniel, por que você solta tanta bola pro Messi? Ele falou assim, o Messi, se ficar sem a bola durante 5, 10 segundos, ele desliga do jogo. Ou seja, é o próprio jogador que às vezes passa por cima daquilo que o treinador fala para poder ter a leitura do jogo e tornar e trazer algo diferente. Era aquilo que estávamos a falar lá em baixo, ou seja, o Bernardo Silva normalmente avança quando a equipa está a defender e recua quando a equipa está a atacar. E nestas imagens é bem evidente essa questão. E deixa-me só aqui fazer uma brincadeira, não sou capaz de resistir. Lembro-me de estar a ver um jogo na altura no Oriental, um campo totalmente ilameado. Estava-se a jogar... Portanto, espera aí, semana passada trouxeste Catarino invocando o jogador como agora falar e hoje vais falar do Oriental. Com estas imagens de fundo. Porquê? Porque há muitas expressões que hoje em dia cada vez mais se usam no futebol, e estava a observar o jogo e um adepto grita várias vezes, obriga a jogar mal. Ou seja, dentro do que o Pedro estava a dizer. Só que estava-se a jogar tão mal e, portanto, eu olhei para trás e quase tive vontade de ser pior ainda. Portanto, aqui é o que o Pedro estava a dizer. O Liverpool obrigou, não o Manchester City a jogar mal, a jogar de forma diferente. Vamos olhar para o terceiro lance. É o lance do golo, que acaba por haver aqui sempre detalhes que dá para analisar, apesar de ser Sim, aqui, passe de Alisson e a criatividade de Salah. Exatamente. Aqui tentámos isolar, mas o lance é tão rápido, a finta do Salah é incrível, e portanto confesso que, juntamente
com o operador, estivemos ali a fazer zoom várias vezes, tentámos de vários ângulos e, portanto, a finta é bonita de qualquer ângulo, não conseguimos isolá-la, mas aqui a provar que mais do que a tática é depois a inspiração individual que resolve um jogo. Aliada, claro, e o João Cancelo no final da partida disse isso mesmo, o Pep Guardiola disse isso mesmo, aliado a um erro defensivo, a uma má abordagem, claro. Que é assim que acontecem os gols no futebol. Mas aqui, para mim, o mérito é que totalmente sim. da recepção do Salah. Claro que sim. Recepção do Salah. E mesmo a finalização, a frieza que ele tem que ter para conseguir encarar o Ederson daquela forma e tirar a bola só do alcance dele, mas a recepção para mim, porque o Cancelo vai para encostar, normalmente os defesas fazem isto, que é encostar no avançado, para não o permitir rodar e ter a sensação que está aqui alguém. E a mestria com que o Salah consegue, ao dominar a bola, mantê-la colada ao pé e ao mesmo tempo rodar sobre o Cancelo, não há descrição possível. É só observar e deliciarem-se. Bater palmas. É a recepção orientadíssima de Salah. E agora vamos ver, antes de olharmos para a entrada do Darwin, vamos ver como é que se festeja este golo quando temos um bebé a dormir no nosso colo. Não estranhem, porque de facto este vídeo tem som. E aqui está a explicação. O bebé estava a dormir, vamos festejar o golo, mas em silêncio. Isto vou ser eu a ver o Mundial este ano. Prepara-te. Era o que eu tinha a dizer. Prepara-te. Eu não sei se tu costumas fechar assim os golos da seleção, mas a Sara vai ter que te filmar. Sim. E depois passamos aqui. Depois passamos aqui. Sim, vou festejar os golos da Seleção Nacional no Mundial em silêncio, no mute. Já Darwin Núñez foi lançado na partida com muita vontade, continua a ter muita vontade de demonstrar que de facto pertence estar ali. As coisas não estão a ser fáceis para o uruguaio e Pedro, as decisões de Darwin, quando está com este tipo de ansiedade, são muito... É claramente a demonstração de um jogador ansioso. 3-1, num jogo em que todo o detalhe conta, num jogo em que tu tens que decidir bem a cada lance, e ele aqui tinha acabado de entrar, e tinha o Salah a pedir a bola há muito tempo, ele esperou o timing para tentar fazer algo, e eu acho que ele já em desespero tenta chutar a baliza porque era o último recurso que lhe sobra. E a seguir tem este lance em que o Fábio Carvalho, com certeza em português, pôde-lhe chamar aqui alguns nomes mais carinhosos. O cruzamento não é mau. É o fuso. Ele ganha no corpo ao Akanji, penso eu. É um poço de força, mas depois falta-lhe o timing de decisão, falta-lhe se calhar ser um bocadinho mais ansioso. Eu diria que o Darwin, a jogar a titular durante 10 jogos consecutivos e a ter confiança para jogar perante estes ambientes, perante este tipo de jogos decisivos, vai decidir muito melhor. Agora, o Darwin do ano passado, neste mesmo estádio, exatamente, com estas oportunidades, fez 2 gols. Decidiria de forma muito e não mais... fez 3 porque não calhou. Muito mais confiante, muito mais tranquila. Ontem, ele acusou claramente o peso de entrar neste tipo de jogo, e este lance para mim Esse primeiro lance me recorda na perfeição os vários jogos que eu assisti na Luz, em que ele não passava a bola para o Yaremchuk e o Yaremchuk ficava doido. A câmera não flagrava, a câmera estava sempre na bola, no Darwin, mas era impressionante quando tinha 2 contra 1, 3 contra 1. O Darwin cansou de não passar a bola para o Yaremchuk. E o segundo lance, muito sinceramente, eu nem vou cornetar e criticar tanto, porque ele tentou assistência. Falhou qual era o jogador melhor posicionado, mas não vou entrar nesse mérito. E o terceiro agora é de um jogador que de fato está ansioso, quer mostrar resultado, o peso dos 100 milhões de euros nas suas costas, isso tem impacto. Não dá para esquecer isso também, o impacto de carregar nas costas o peso dos 100 milhões de euros. É a mochila do peso da contratação e às vezes os jogadores atrapalham as próprias carreiras e os adeptos confundem falta de qualidade com esta ansiedade, porque se ele não tivesse qualidade, por exemplo, esta bola aqui, em que ele movimenta-se bem, em que ele, a seguir no lance seguinte, fisicamente consegue bem ganhar o duelo, posicionar-se bem, mas depois na decisão tu tens que ser um jogador confiante, tens que estar no processo da equipa, tens que estar conectado com os teus colegas, tens que estar de cabeça fria, e quem entra num jogo deste tipo tem que decidir melhor. E o Darwin não está a conseguir isso, e nota-se perfeitamente que é um jogador ansioso. E quando ele é ansioso, mostra muito mais as suas debilidades, porque ele tecnicamente não é um jogador extraordinário como é um Salah ou como é um Firmino. É um jogador muito mais físico, muito mais rápido, e tem que melhorar este detalhe. E com certeza, que se nós vemos daqui, a equipa técnica já viu isto há muito tempo. É um pouco fazer lembrar o que o Bruno falava nisso no Benfica. Ou seja, quando o Darwin chegou, ele evoluiu bastante e aprimorou esse gesto técnico. E como sabemos, ou seja,
há uma parte que não conseguimos medir, nem apesar que é a parte mental. Nota-se isso mesmo nas ações e principalmente na tomada de decisão. Portanto, acredito que a experiência que ele vai ganhar, os erros que está a cometer, como falavas, a equipa técnica certamente já o alertou, e os colegas, porque neste caso, e é um jogador... no dia-a-dia, o treinador pode dizer 10 vezes, mas o colega basta lhe dizer uma que ele vai reagir de forma. E é um jogador que claramente tem a parte mental conturbada. Foi assim na primeira época no Benfica, tem corrido agora, assim, não é da noite para o dia, que é um jogador jovem. Assim no Peñarol. Também. No próprio Almeria, a primeira temporada não correu tão bem. Sim. E já que estamos a falar desta fase, de fases complicadas, pode o jogador ter os anos de carreira que tiver, pode ser o melhor jogador do mundo, pode estar considerado como o greatest of all time, que mesmo assim as coisas são complicadas. E essa a prova é Cristiano Ronaldo, porque teve um jogo em que começou com uma homenagem por parte de Sir Alex Ferguson, a ser homenageado pelo antigo treinador, lendário treinador do Manchester United, recebeu uma salva de prata, tal como o David Herré, por motivos diferentes. Cristiano Ronaldo recebeu a salva por ter marcado 700 golos ao serviço dos vários clubes por onde passou, mas depois fomos vendo um Cristiano Ronaldo, como já tínhamos visto ao longo de outros jogos, ansioso, com aquela vontade de marcar, e depois as coisas acabam por não correr bem, até já vamos ver as imagens dele acabar por sair. Um jogador que até marcou, já vamos ver já também, desde logo esse lance, em que tentou ser rato, podemos assim dizer, porque há ali um primeiro passe, e parece, com inclusivamente imagens filmadas das bancadas, que há um apito, ou seja, aquele primeiro passe poderia ter sido para colocar a bola em jogo, o árbitro assim não entendeu e deu por isso mesmo, cá está o passe, este pequeno toque poderia ser considerado um passe, mas o árbitro assim não entendeu, até porque continua com o braço levantado, por isso a indicação de que o jogo ainda não estava... a bola ainda não estava em jogo. Mas isto, muita gente criticou isto, mas eu acho que isto até é um ato de inteligência do Cristiano. Esse sim, sem dúvida. Sem dúvida. Um ato de muita inteligência, porque muita gente, ele foi quase um meme de dizer que ele estava ansioso para marcar, mas eu acho que isto foi um ato de inteligência de alguém que está ligado ao jogo. Alguém que estivesse aliado do jogo nem tinha visto o toque. E o que havia o toque, provavelmente ouviu esse tal apito que se ouve e considerou que poderia ser considerado até com uma ida ao vídeo ao árbitro, poderia ter sido validado, acabou por não ser, viu o cartão amarelo e depois vamos ver as imagens e vamos tentar ler os lábios, mas só com algumas palavras. Ele aqui diz: precisas de ganhar o jogo, diz ao Anthony, é perfeitamente perceptível, estava 0-0, o Manchester United precisa de ganhar o jogo, e ele tira Rashford e coloca Rashford e tira Cristiano Ronaldo. O resto ele diz: que diabo, estou extremamente arreliado, vou para o banco de suplentes, que chatice. Tem sido recorrente, sinceramente. Eu vou aqui trazer E não tem problemas em demonstrá-lo, não é? Assim, exato, esse é o grande problema, de não ter problema em demonstrá-lo. Claro que a figura do Ronaldo fala por si só, e vou roubar uma ideia do Nuno Travassos, editor do Mais Futebol, nosso amigo, que ele fala o seguinte: pera lá, um repórter, quando vai para a beira do estádio para poder fazer um direto antes da partida, não gosta de entrevistar os adeptos. É o pior trabalho, e vocês foram repórteres, o Sérgio foi repórter, o pior trabalho para um repórter, claro, não vou comparar o Ronaldo com os repórteres de estádio, mas para trazer essa analogia, vocês odeiam entrevistar adeptos durante o jogo, mas nunca, em direto, reclamam para o seu editor, o seu produtor, o seu chefe, que está incomodado com aquilo. Vocês esperam as câmeras apagarem, vai para casa, vai para o trabalho e depois você reclama. Ou seja, com a câmera ligada, olhando para a TV, olhando para o telespectador, você não pode demonstrar insatisfação no seu trabalho. Especialmente alguém com o know-how do Cristiano Ronaldo, porque tem sido recorrente. É um jogador super acima da média, dos maiores de todos os tempos, mas é mimado quanto tantos outros jogadores mais jovens. Isso não muda, não vai mudar da noite para o dia. E outra questão, Bruno, é que toda a gente sabia que o foco estava nela. Claro, mas e acompanhar passo a passo. Ele sabe perfeitamente o peso que tem das suas atitudes, com a câmera filmando, com a câmera não filmando. Isso que torna-se mais gritante e mais criticável da minha parte. A forma como o Ronaldo não se preocupa em demonstrar a insatisfação. Muito treinador fala o seguinte: eu gosto que meus jogadores saiam incomodados. Uma coisa é sair incomodado, outra coisa é sair discutindo a decisão do treinador, ou seja, a leitura labial, tudo bem, foi em português, as câmeras em inglesas talvez não tivesse a tradução em simultâneo tão facilmente. Mas ele sabe que na sequência, 2 horas depois, 1 hora depois, os tradutores pegam naquilo e sabem o que ele falou. Para mim isto é a prova que o Cristiano
eu concordando 100% com vocês, ele sabe perfeitamente que vai ser filmado. Aliás, ele já fez isto na seleção também. Ele tirou a braçadeira no chão. Europeu. Ele sabe perfeitamente a consequência das suas atitudes. E ao fazer isto, eu acho que é a prova de que aquela ideia que nos querem vender, que a relação dele e do Ten Hag é espetacular e que ele só não está a jogar porque se calhar não está na forma física ideal, é mentira. Parece-me claramente que o Ronaldo não está feliz ali e quis desta vez também demonstrar isso claramente que, ok, o treinador colocou-me a titular, mas o que ele me está a fazer agora, não estou igualmente satisfeito como não estava quando ele me punha no banco. É que são dois tipos de insatisfação quando o jogador está reclamando. Uma com ele próprio, e muitas vezes você consegue perceber claramente que não é com o treinador, é o jogador se cobrando por ter feito uma péssima partida. Nesse caso, talvez tenha um pouco disso, mas seguramente tem a parte da crítica ao treinador, e essa parte para mim é inaceitável. Sim, sim. E para mim é a prova que ele não está, nem quer estar ali durante muito mais tempo e parece-me uma atitude a quente, mas um bocadinho refletido. É um provérbio português, não é? O que torto nasce, tarda nunca sem direito. E, portanto, Passa de janeiro ou não? Novo pré-temporada. Acho que depende muito daquilo que será o Mundial, mas sinceramente, tendo em conta que ele chegou no início da época com o Jorge Mendes ao lado, portanto não conseguiu na janela de verão, portanto acredito que já há pouco espaço para isto, portanto faltou a pré-temporada, há essa aposta agora na titularidade, as coisas não estão a sair bem e claramente não casam um com o outro. O que é certo é que do outro lado, do lado dos adversários, continua a ser visto como um homem absolutamente letal. São estas as palavras de António Conte quando lhe perguntam como é que está a ver esta fase de Cristiano Ronaldo, que está a ter mais dificuldades em encontrar o golo ao serviço do Manchester United. António Conte tem isto a dizer. Yeah, I think I'm the last person to make this question because last season I scored a hat-trick against us. And finger crossed, and we are talking about an amazing player, a top player, in my opinion. We are talking a player that continue to make the difference for the team that is playing. But I hope tomorrow to stay calm, yeah, and not like last season. Yes, that he scored 3 goals. Yeah, we lost 3-2, but we lost against him, not against United last season. Aqui um sorriso nervoso por parte de António Conte, que vai jogar amanhã frente ao Manchester United, a contar para a Premier League, que é fazer figas para que o Ronaldo não esteja naqueles dias, não é? Os treinadores sabem que também na conferência de imprensa já começam a jogar e não podem atiçar muito a fera, senão, como diz o Cristiano, vão levar a carga do Cris e não convém. Esta gestão do Ten Hag também pode ter a ver um bocadinho com isto. Não nos esqueçamos que eles vão estar um mês inteiro a jogar de 3 em 3 dias e o Ronaldo já não está para essas aventuras, mas o Conte também sabe, porque ele também tem personalidade e sangue quente, que não pode espicaçar muito. Mais vale amansar e elogiar o Ronaldo do que o contrário, porque ele amanhã pode se chatear. Eu não tenho a certeza, mas o ano passado o jogo frente ao Tottenham surge numa fase em que o Ronaldo não marcava há 3 ou 4 jogos. Exatamente. Pois pronto. Foi como o ketchup. Mas reforçando o que o Pedro está a dizer, acho que é muito importante. É que os jogos de futebol não se começam a ganhar no apito inicial. Começam, é óbvio, nos treinos, mas quando há estas conferências de imprensa, acabam por naturalmente serem esmiuçadas não só para as equipas técnicas e os jogadores também sabem perfeitamente o que é que às vezes mostram estas mensagens nas palestras. Exatamente, ou põe na porta dos cacifes, para não ficar o caso do Futre que punha as fotografias no espelho, não é? Este domingo houve mais um jogo fantástico. El Clássico, Real Madrid-Barcelona, e aconteceu o que tem acontecido nas últimas temporadas em Espanha. O Real Madrid foi superior, com o Bola de Ouro, Karim Benzema, a marcar um dos golos. Um dos melhores jogadores da atualidade, segundo Sérgio Filipe Oliveira, a marcar o outro. Fede Valverde, cá está ele. Está a fazer uma época extraordinária. Está num grande momento de forma. Fede Valverde, atenção, seleção nacional, porque este menino está a jogar muito. Chegar assim ao Mundial, Portugal vai ter problemas frente ao Uruguai. Cá está, mais um grande golo. O golo é delicioso, a forma como ele pega na bola. Fácil, não é? É impressionante. Mas já frente ao Mallorca faz um golaço olha também. Aqui, a raquete com a parte dentro do pé é uma classe. Já gostas tanto dele, Sérgio? Qual é a posição que mais gostas de ver jogar? Onde ele quiser. O próprio Fede Valverde, no final da partida, disse isso. Eu gosto mais a meio campo, mas estou a jogar tão bem como extremo que deixo para
deixo para o treinador decidir e de facto está a fazer uma grande temporada, dá para jogar em 4-4-2, dá para jogar em 4-3-3, desde que ele esteja lá está até tudo. pode jogar quase como um segundo lateral, como também já fez, portanto, está com uma saúde incrível. E depois o Barcelona ainda conseguiu reduzir, mas acabaram por vencer por 3-1 com Rodrigo. Já vamos olhar também para um tweet do Rodrigo. Para já falar aqui sobre este Fede Valverde, que teve um grande elogio por parte de Toni Kroos, e se calhar eu concordo. Vamos olhar para este tweet do Toni Kroos, que diz que o Fede Valverde está no top 3, lá em cima. Fede Valverde é top 3 no mundo neste momento. E o Fede Valverde diz aqui em baixo, tenho o melhor maestro, o número 8, aqui este bromance. Bruno, top 3 do mundo, Fede Valverde, ou é um bocadinho demasiado? Um pouquinho exagerado. Se calhar nem é top 3 do Real Madrid. Não, bem. Olha que logo mais, porque não, depende, a médio ou a extremo? Este ano, se calhar, para mim, está top 3 do Real Madrid. Não, sim, por isso eu não acho um absurdo enxergá-lo assim. Agora só falta algum extremo de nome da história do Real Madrid elogiá-lo e falar que é o melhor extremo. O Toni Kroos fala de um lado, jogador super importante para esse Real Madrid, para a seleção uruguaia, como você bem disse, e se dá o luxo o Real Madrid de ter um Rodrigo no banco e um Valverde a titular. Mostra a força desse plantel. Em relação ao jogo, eu sinceramente acho que o Real Madrid tirou o pé várias vezes. Sim. Tirou o pé do acelerador várias vezes, que percebia que tinha o jogo controlado. Acho que parecia que se o Real Madrid quisesse insistir um pouquinho mais, teria tido uma vitória muito mais larga. Sim, principalmente o Real Madrid jogar muito também na expectativa, ou seja, com um bloco muitas vezes mais baixo, e o Ancelotti foi sincero. Acho que é uma das grandes virtudes de Carlo Ancelotti, é muitas vezes não inventar. Ele diz que a opção de treinador é fácil, é colocar os jogadores no sítio certo. E, portanto, na época passada a coisa não correu bem, portanto, perderam aqui por 0-4, mas foi a única derrota dos últimos 7 El Clássicos. E, portanto, é sem dúvida uma grande vitória do Real Madrid. Acaba por... acho que não foram só 3 pontos, foram mais do que isso, que ganharam aqui, porque cola exatamente aqui essa vantagem. Mas o Valverde é um jogador com uma importância e uma influência incrível. Eu já o disse aqui nos comentários na Eleven, é daqueles jogadores que não vende muitas camisolas, mas vai vender, e principalmente ajuda a vender... comprar uma, não é? E ajuda principalmente a vender muitas camisolas, porque é cimento, ou seja, porque consegue jogar como extremo, como médio, e principalmente é um jogador muito utilitário e preponderante em toda a manobra ofensiva do Real Madrid. Destacar pelo negativo ao Xavi, só para termos noção, portanto, neste momento atingiu o jogo 50 como um treinador do Barcelona, e nesse lote de 34 treinadores que lá chegaram, está em 25º a nível de porcentagem de vitórias, portanto, a coisa não está famosa. Acho que eles ontem perceberam que não vale a pena hipotecar o futuro do clube a comprar grandes jogadores se não tiveres esta bagagem que o Real Madrid ontem mostrou ter, e consistência no processo. Ontem o Real Madrid mostrou aquilo que foi no último ano e que vai continuar a ser este ano, e provavelmente será campeão de Espanha e vai lutar pela Liga dos Campeões, porque tem isto que é, não joga de forma brilhante, espetacular, mas é muito efetivo e contra qualquer equipa consegue arranjar forma de ganhar o jogo. E o Barcelona ontem nem se mostrou um terço das expectativas que toda a gente tinha para este jogo, porque já havia Lewandowski, já há Rafinha, mas ainda não estão... Lewandowski está, mas os outros... A equipa em si ainda não chegou àquele nível para competir contra o Real Madrid. Ainda assim, estão a 3 pontos. Exatamente. O Barça só está a 3 pontos do Real Madrid, e a La Liga não se ganha em Real Madrid e Barcelona. Exatamente. A La Liga ganha-se, e grande parte das ligas, no que tu consegues fazer contra os outros que não são tão favoritos a ganhar. E vamos ver quem é o mais regular aqui. E precisamente que eu acho que falta o equilíbrio aqui do Barcelona, e acho que vai ser... Dentro daquilo que referiste, Pedro, a questão da regularidade, é preciso ser uma equipa equilibrada. E sabemos que a equipa do Real Madrid é uma equipa que normalmente não inventa muito, ou seja, nem sempre é espetacular, como referias, mas conseguem pôr ali debaixo do relvado algumas das limitações. Voltando aqui ao bromance entre o Toni Kroos e o Fede Valverde, vamos ver um tweet que já tem 8 anos. Foi assim que Fede Valverde colocou esta fotografia, ainda com a camisola da Alemanha. Toni Kroos, ídolo, chama um jovem Fede Valverde, ainda na altura no Peñarol. Foi ali a 4 de julho de 2014. Não sei se conhece essa data, Bruno. Por essa camisola, nem precisava ter chegado na data. Só por essa camisola já causa um calafrio. Sim. Basicamente isso, mas... Esperto. Mas acho que não foi com este equipamento, não foi com o outro. Foi com esse.
Só não me recordo se essa foto é do Mundial, porque eu não me recordo agora se o Kroos tinha 16 ou tinha 8 na seleção alemã. Mas é daquela época ali, 8 anos então, 2014, uma péssima data. Não foi de propósito. Para os vizinhos do Valverde. O Fred Valverde gostou, de certeza que Com não certeza, se importou nada. com certeza. Ainda por cima, o uruguaio a ver o Brasil naqueles preparos, de certeza que o Fred Valverde gostou muito de ver o ídolo. Quem gostou de ver a vitória foi, claro, Carlo Ancelotti, que continua aqui a revelar-se uma grande personagem no bom sentido. Foi assim que Ancelotti festejou esta vitória, juntamente com a sua equipa técnica. Primeiro diz aos seus adjuntos que vai festejar um bocadinho, diz que não quer festejar muito. Cá está, só um bocadinho, um pó. Mas depois, lá vai ele. Prefiro o Eles Ancelotti começam a saltar. com charuto. Mas ainda não dá. Um saltinho, baixinho, E só para reforçar em relação à pouco. camisola, na verdade, aquela contra o Brasil era preta, mas esse equipamento era o Sim, principal durante exatamente. o Mundial, por isso. Aqui ainda não dá para acender o charuto, mas Carlo Ancelotti, ali, juntamente com o seu filho e a restante equipa técnica, a celebrar o facto de não, como ele disse, não inventou como fez na época passada. Discreto, uma dança discreta. Exato. Já o Rudiger dançou um bocadinho mais, mas foi no balneário também. Vamos olhar para Rudiger com muitos pontos na testa. Eu acho que o Rudiger tem mais pontos que o Real Madrid, inclusivamente. Tem 20. Sim, O Rudiger tem então já tem medo. Cá está ele, do jogo. o Rudiger, também já perfeitamente integrado neste balneário. Os balneários, quando as coisas correm bem, são sempre positivos. Exatamente. Sobretudo quando há coragem para dançar assim. Claro. E talento, não é? Sim. Dança com as estrelas. Desta vez não foi Baila Vini, foi Baila Rudiger. Quem também tinha uma mensagem especial foi o Rodrigo, que quis dar um bombom ao Drake. Não que o Drake tenha ficado muito chateado por ter perdido cerca de $800 mil pela aposta que fez. Recorde-se que Drake fez uma aposta dupla, que o Arsenal ia vencer, venceu o Leeds, e que o Barcelona ia ao terreno do Real Madrid ganhar. Tinha que fazer a aposta, até porque tinha o patrocínio na camisola. Rodrigo tem só esta mensagem: God's Plan, que é uma música do Drake. Fica aqui a mensagem do Rodrigo para com o Drake, que depois disso acabou por se safar ainda melhor. Parece que ganhou uma aposta milionária na roleta, por isso o Drake com certeza não ficou muito chateado, mas cá está a aposta. Fez ali uma múltipla, apostou $833 mil, exatamente, com a possibilidade de ter 3,9 milhões de lucro. É assim, quando se aposta. Parece, a aposta é tão estranha que ele fez $833,333 mil. Devia ser o que ele tinha na conta. Devia ser o que ele tinha na conta. Mas já isto. Só. Vou apostar tudo o que eu tenho na conta. $800 mil. Vírgula 333. Naquela conta. Naquela conta. E depois parece que perdeu este dinheiro e foi, segundo nos contaram hoje, à roleta online e ganhou... Acho que é 20 milhões de dólares, não foi? 20 milhões de dólares. Portanto, um passeio no parque para o Sim, Drake. está dia feito. normal. Ia falhando as duas, só para referir que o Arsenal... E ele tinha o patrocínio na camisola do Barcelona, porque foi o artista mais ouvido no Spotify, que é o patrocinador do Barcelona. Portanto, ele só desses royalties... Sim. A aposta foi paga com que ele ganhou. No dia, exatamente. Se calhar foi aquilo que o Spotify lhe transferiu Spotify pagou, naquele dia. Não saiu do bolso dele. E ele fez a aposta. Sejam responsáveis e não apostem $800 mil, a não ser que vocês sejam Eu não aposto o $800 mil, de certeza. O Dani Alves, não sei se gosta de fazer apostas ou não, mas gosta de arriscar, porque foi aqui para o meio dos adeptos do Real Madrid, na bancada, ver o jogo. Ele diz que é preciso ter personalidade para fazer certas coisas. Diz que a companhia podia ter sido melhor porque estava rodeado de adeptos do Real Madrid, mas que ainda assim se divertiu no Santiago Bernabéu a ver a sua antiga equipa, o Barcelona. Não gostou muito do resultado, mas cá está. Dani Alves continua a ser uma personagem. Se há quem possa, é o Dani Alves, não é? Sim. Apesar de estar alinhado com o Neymar em questões políticas, o Daniel Alves é um acima da média dentro e fora de campo, para poder ter essa, não só coragem, mas para ter essa foge minha palavra agora, mas o Daniel Alves para mim... Disposição e liberdade. Sim, liberdade. Sim. Mas eu acho que isso aconteceria em outro... O jogador como o Daniel Alves, pela figura que é, pela idolatria que tem, claro, é um ídolo grande do Barcelona, um grande adversário do Real Madrid. Mas há momentos que você se torna tão maior que o jogador que você é, se torna um personagem que as pessoas respeitam. Sim, exatamente. Mais do que o jogador, o homem. Sim, mais que o jogador, o Daniel Alves é um homem, é uma figura pública e faz bem de mostrar que o futebol é isso. A esposa dele Temos comentou... ali o comentário. Anota aí que adormeceste, perdeste o voo
e tiveste de comprar outro. Ia perdendo também, não só o voo, mas ia perdendo o Mas próprio para jogo. Barcelona, não para o México. Ele está em Barcelona agora. Ele está-se a Sim, tratar, sim, está a fazer o ele está tratamento. lesionado e está-se a tratar no clube. Provavelmente já não sei se o Mundial estará em risco. Já era muito improvável Sim. jogando. Exato. Porque lá no México ele joga com outra posição, apesar do Brasil ter uma deficiência muito grande como lateral direito, mas com essa lesão agora praticamente hipotecou a sua participação. Apesar do Tite gostar muito dele para grupo, né? Para O fazer Tite grupo. tem uma promessa, e já publicamos isso no Brasil certa vez, o Tite prometeu ao Daniel Alves, porque no Mundial na Rússia ele lesionou também faltando 2, 3 semanas. Exato. E ali ele falou o seguinte para o Daniel Alves: Daniel, se em 2022 você estiver jogando, não precisa estar no seu alto nível, no supra-sumo da sua qualidade técnica e tática, mas jogando eu te levo. Nesse momento ele não está jogando, porque se estivesse jogando, o Tite acharia uma forma de encaixar. Eu acho que ele vai por causa disso. Ele inclusive vai à seleção olímpica. Se ele se recuperar, eu tenho certeza que o Daniel Alves vai. E talvez seja a posição mais débil da seleção. É disparada, tanto é que o Militão hoje é a segunda opção. O Danilo é o titular e o Tite na última convocatória levou o Militão adaptado à lateral direito, já não faz essa função desde os tempos de Porto. Exatamente. E mesmo assim é a segunda opção. Ele vai à seleção olímpica do Brasil e acaba por ser o jogador mais titulado do mundo neste Sim, momento. 26 ou muito. Sim, é o maior, não me recordo qual, mas passa. E é por isso que ele o ano passado vem para o Barça para dar cultura ao clube e acho que ele também quer dar cultura do Brasil à seleção. O Tite por isso vai Isso levá-lo. é fundamental, até porque este ano, como sabemos, o Mundial tem menos tempo de preparação e acho que os jogadores em si vão ter muita influência e o Daniel Alves no balneário pode ser uma peça fundamental. Mas ele mesmo indo para a bancada e não estando a jogar clássicos, provoca os adeptos Mas do Real uma prova Madrid. prática é agora, quinta-feira, dia 21, o Tite, diferentemente do Fernando Santos, o Tite vai anunciar a pré-lista de até 55 nomes. E eu não tenho a menor dúvida que, lesionado ou não, o Daniel Alves estará na lista de 55. E será pública. O Tite vai publicar oficialmente a lista dos até. Não serão 55, a informação que nós temos no Brasil é que serão um pouco menos, mas o Daniel Alves estará e depois resta saber se até o dia 7 de novembro, quando o Tite divulga, se o Daniel Alves estará. E já é uma boa dor de cabeça, 55. Sim, claro. Mas vai reduzir. O Tite não quer também convocar 55 por convocar. A informação que rola por lá é de 40, 42 nomes. Mas lateral direita, sem dúvida alguma, dispara. Enquanto na lateral esquerda há muita opção. Para centrais, então, várias opções, mas lateral direita... Dava quase para levar uma posição, se calhar 20, 26 jogadores, mas para fazer direito. Dá. Olha que dá. Vamos acelerar aqui no nosso programa. Estamos a entrar na reta final, no último terço deste Redação Eleven. Mas ainda temos muitas coisas para conversar. Agora, vamos falar um bocadinho sobre João Félix, porque as coisas continuam complicadas para o português do Atlético de Madrid e agora até o próprio discurso de Simeone acaba por alterar um bocadinho e começa a ficar mais ríspido para com o jogador. Quiero ganar. Quiero ganar con Joao, quiero ganar con Correa, quiero ganar con Cunha, quiero ganar con Morata o quiero ganar con Griezmann. En cuanto Joao vuelva a estar bien en los entrenamientos, a correr cuando el equipo lo necesite en el partido, cuando vuelva a asociarse con el gol que lo tiene y que lo recontra necesitamos, va a jugar. Pero mientras esté yo, tengo ese pensamiento. Va por rendimiento. Y el rendimiento en este momento entiendo yo de que hay otros compañeros que lo están haciendo mejor. Simeone, até aqui, optava por um discurso nestas conferências de imprensa mais politicamente correto, a dizer que faz parte e tal. Agora diz, tens de correr mais, menino. Acabou a lua de mel. Acabou a lua de mel claramente entre os dois. O João Félix também não se coibiu de ir manifestando. No outro dia saiu a polémica do festejo no treino. Ele já explicou que era para um colega e é perfeitamente perceptível que seja para o de Paulo seja uma brincadeira de treino. Mas mesmo nos jogos ele faz isto, atira o colete. Quando sai, no outro dia saiu direto para o balneário, depois voltou com gelo, reverteu um bocadinho aquela postura. Mas se o Félix também não se coibe de mostrar publicamente a insatisfação, acho que o Simeone, enquanto líder do balneário, também tem que acabar com algum comportamento mais mimado de vários jogadores. E estamos a falar do Félix, que temos algum apreço por ser português, mas acho que faz todo sentido o líder do balneário mostrar a sua... um bocadinho para os outros também não seguirem aquilo, porque senão é muito fácil contagiar. Quer dizer, se todos os que não jogam começarem a tirar coletes para o chão e a não correr nos treinos, e ele vê os treinos mais do que nós, acho que faz todo sentido. Acabou a lua de mel, acho que o próprio Simeone percebe que a opinião pública faz força para que o João Félix jogue, mas ele tem que meter as suas regras e o Félix também tem que perceber que se quer sair do Atlético de Madrid, ou pede ao clube para sair e arranja alguém que pague o dinheiro que ele vale e sai,
ou então vai ter que fazer pela vida ali, porque já está com a vida Simeone difícil. percebe claramente que nessa queda de braço, a opinião pública, talvez juntando comunicação social, é outra história, mas que os adeptos do Atlético de Madrid estão do lado do Simeone Claro. e não do João Félix. Claro. Isso só instiga ainda mais em cobrar o João Félix como ele cobrou. Isso mostra que, independentemente da idade, é o Ronaldo com 37, é o João com 23, atitudes parecidas e 2 jogadores que em janeiro a porta da saída, sem dúvida alguma. Salta em janeiro? Eu acho que o João Félix, mesmo com o valor tendo pago dos tais 120 milhões de giros, eu acho que o Atlético de Madrid percebeu que foi um tiro pela culatra e que vai achar alguma forma, nem que seja por empréstimo, para tentar valorizar, para depois tentar, mas que não tem mais clima para permanecer o João Félix. Um bocadinho o que o Barcelona fez com o Griezmann, né? Sim, Emprestou ao exato. Atlético. Sim. Exatamente. Pode acontecer exatamente isso. Acho que o Atlético já não se vê mais satisfeito com o João Félix e vice-versa. E o caminho natural para isso é o fim do casamento. Ali estava legendado, mas não precisa de tradução. Ou seja, o Simeone foi lapidar naquilo que disse e, portanto, o João Félix só tem 2 hipóteses. É treinar e dar essa boa dor de cabeça nos treinos ou sair. Porque foi o que o Pedro disse. O Lua de Mel já há muito tempo que sabíamos que a coisa não estava a rolar bem, porque se fecharmos os olhos sabemos que o João Félix não encaixa. E aquela frase que nós tínhamos ali anterior, eu acho que é um bocado a base de todas as análises que se pode fazer em futebol, que é, todos os treinadores querem ganhar. E quando não se mete o Cristiano Ronaldo a jogar ou o João Félix a jogar, não é porque os treinadores pensam assim, estes chegam ou estes é para empatar. Não, eles querem ganhar, eles veem o rendimento dos jogadores no treino e se eles não jogam, é porque alguma coisa acontece. Né? E o Félix não é exceção. Há sempre uma conversa, eu lembro perfeitamente quando trabalhei na empresa de agenciamento, muitas vezes quando os jogadores se queixam, normalmente queixam-se dos treinadores. E uma expressão que usavam muitas vezes é que os treinadores de manhã, quando se levantam, não estão a pensar em prejudicar-te e não te pôr a jogar. Portanto, só te compete uma coisa, é treinar e justificar no dia-a-dia, e o Simeone foi bem explícito naquilo que disse. Ou seja, agora sabemos que ele, nos melhores momentos que teve do Atlético de Madrid, acabaram por aparecer algumas lesões. Agora, o rendimento, neste momento, acaba por não justificar a titularidade, e ele foi o que ele disse. Ele quer ganhar, e é importante referir, o Atlético de Madrid também não é espetacular, mas está apenas a 6 pontos do Real Madrid. E o Bruno disse bem, entre Simeone e João Félix, a ficção tem a escolha feita. Quem está a render e muito nesta temporada é Neymar. Voltou a ser decisivo no Paris Saint-Germain, marcou mais um gol, desta vez com assistência de Mbappé, inédito esta temporada. O primeiro passe para golo de Mbappé, que normalmente nesta posição atira a baliza, mesmo que não acerte lá. Neymar é que está com uma eficácia extraordinária. Voltou a ser figura pelos bons e pelos maus motivos. Aqui vemos o festejo também de Galtier. No final desta partida, Mbappé até disse e negou que queira sair do clube em janeiro, disse que nunca exigiu tal coisa. Já Neymar, ainda dentro das 4 linhas, provocou a expulsão de Gigot, que à primeira vista até parecia bem expulso. O problema é quando vamos ver as repetições e vamos ver com mais detalhe. Foi Neymar, Bruno, a ser Neymar neste tipo de lances, não é? Já vamos ver essa repetição do lance que acaba por provocar a expulsão de Gigot. Não aprovo, mas é o Neymar na sua essência. Decisivo para marcar, decisivo para cavar uma falta, para cavar uma expulsão e trazendo ainda para o Mbappé. Acho que boa parte dessa polêmica envolvendo os 2 jogadores, existe um exagero muito grande. O Neymar não comemoraria com o Mbappé da forma como comemorou se houvesse de fato uma rixa, uma polêmica tão grande entre eles. É inédito, mas seguramente o Mbappé já encaixou ali só uns 100 mil euros com essa assistência, porque o que ele tem de bonificações por gol, por assistência, por entrar em campo, por aplaudir para os adeptos, tudo ali é dinheiro, tudo ali rola dinheiro. E o Neymar é isso, eu vejo o Neymar super motivado para o Mundial, super motivado dentro da Liga Nacional, da Liga dos Campeões, mas não desaprende de ser aquele Neymar da batota, que gosta de enganar, que gosta de jogar, que gosta de driblar, mas que gosta de enganar. É um jogador que não muda, e aqui não vou entrar nas questões fora de campo, é uma análise daquilo que o Neymar é dentro de campo. Ele não muda, é o Neymar, não aprovo, mas é o Neymar. Tripla cambalhota. Sim, isto faz lembrar outros de clássico, aqui com Álvaro Gonzalez, por exemplo, tinha algumas deste tipo de entradas. É importante referir que foi um grande jogo de futebol. Teve 41 remates, 15 deles enquadrados. Destacar para a negativa, naturalmente, a lesão do Danilo ainda na primeira parte, mas o Paris Saint-Germain mudou um pouco, depois de 3 empates, 2 deles com o Benfica. Portanto, pela primeira vez jogou com uma linha de 4 e o Marselha jogou como é habitual, de forma intensa, agressiva. E aqui, como o Bruno disse, é Neymar a ser Neymar e Gigot aqui é que se vê a honrar a camisola. Mas foi com a deslocação do ar. Não, mas também tem a questão, se ele não pula,
E não é que ele não defendeu o Neymar, pelo contrário, eu sou muito crítico ao Neymar, mas se ele não pula, ele leva e arrisca uma lesão grave. A questão é que depois está às cambalhotas como se de facto tivesse sido atingido. Essa é a questão de valorizar o lance, mas se ele não pula, talvez ali... O Neymar sempre foi muito, o próprio entorno do Neymar, o pai, sempre foi muito crítico em relação à forma como os adversários, sobretudo nestes jogos, jogam com o Neymar. São muito duros e o Neymar falhou, inclusive, já momentos decisivos da época do Paris Saint-Germain por levar porradas bem parecidas com esta. Esta não foi, mas se calhar compensou algumas que ele já levou a sério e já o ano passado chegou a ter fratura, penso eu. Sim, porque é um jogador provocador. Já esteve de fora muitos meses por lesões. Por porradas destas. Aqui não toca, mas eu acho que até foi mais o susto. Exatamente. Sim. Eu acho que ele nem... Foi rato, como se costuma dizer, foi experiente, expulsou um jogador sem lhe ter tocado. Não é que eu gosto que os jogadores façam isto, mas há um lado em mim que acaba por admirar um bocadinho os jogadores que têm esta capacidade de provocar e de sacar coisas do jogo, e o Neymar é claramente no mundo o mais, o mais profissional a fazer isto, mas eu acho que ele até se assusta um pouco com a chegada tão forte do adversário e percebe que pode tirar partido daquilo e faz isso. Não desculpando o Neymar, percebe porque é que ele o fez e se estes momentos trouxerem o melhor Neymar, eu não me importo que ele faça isto. Essa parte da provocação que eu gosto, e gosto mesmo, é com os cabritos, com a cueca, com a provocação, com a bola no pé. Aí Neymar é inigualável. Até porque ele normalmente reage muito mais facilmente a este tipo de entradas do que quando leva uma boca. Sabemos que o Neymar explode mais facilmente quando é provocado de forma verbal. Agora, é um pouco dentro daquilo que é o futebol de rua, e o Pedro usou essa expressão, que é ratice, ou seja, ele aqui foi mais perto do que o Gigot, ou seja, ele já tinha ido ao chão, portanto a partir daí ele aproveitou. Agora sabemos, isso é raro não acontecer isto. Quando o jogador rebola muito é porque a lesão não é muito grave. Quando a coisa é grave, ao contrário fica parado. do Jota, não é? Quando o Klopp disse que o Jota, quando fica muito tempo no chão, não é bom sinal. Exatamente. O Neymar é o contrário, quando fica muito tempo no chão é bom sinal. Sinal que está tudo bem. E por falar neste jogo, não propriamente por causa deste jogo, mas por um jogo que houve antes, o nosso Bruno Andrade fez uma encomenda. Pediu ao Pedro Afonso, que foi a Marselha fazer a partida entre o Marselha e o Sporting Clube Portugal a contar para a UEFA Champions League. Fizeste mesmo uma encomenda. Paguei. Exatamente, fizeste a encomenda. Paguei até o transporte. Está entregue. Aqui está o saquinho da loja do Marselha e podes passar, assim escuso de levantar, que é para tu mostrares. Vou desafiar o Bruno. Encomenda que tem um motivo, não é? A mostrar. Você não contou ainda o que tem? Não reparei. Calha mesmo bem, podes mostrar. Cá está. É uma caneca. Uma caneca oficial. Do Marselha. Do Olympique Marseille. Em que um profissional se deu ao luxo de parar de trabalhar um pouquinho. Aliás, peço desculpa, o profissional teve que parar para trabalhar, para ir à loja e me comprar uma caneca. É um misto de presente com encomenda. Porque sempre tem um presente por trás. E essa é a 97ª ou a 98ª? 98ª caneca em Portugal. Em Portugal? No Brasil há algumas que eu não trouxe ainda. Da última vez que eu fui e voltei, eu trouxe algumas. Mas da primeira vez que eu fui e voltei... Estão elas? Estão aqui todas? Eu parei na imigração ali, me demorar. Acharam que tinha drogas e tal. Só faltavam furar uma caneca. A hora que eu falei, se furar essa caneca aqui vai dar briga. Eu me escusei de trazer mais. Então, essa é a minha coleção em casa. Estão aqui todas as 98 97? Com essa do Marselha, que agradeço Cá estão elas. a equipe da Eleven por ter Agora tem que ser especial. proporcionado. A centésima tem que ser especial. Vai ser especial, espero que sim. Qual é a mais exótica que tu tens? Consegues eleger? Ou as mais? Quer ver algumas fotografias tuas? Tens uma do Cerro Porteño, por exemplo? Tem uma que, na verdade, não chega a ser bem uma caneca, mas é como se fosse uma caneca de mate. Sim. Do Cerro Porteño, que é a que está lá no canto ali. Que quem me deu, eu fui cobrir um jogo Corinthians e Cerro Porteño, no Paraguai, e um adepto estava a tomar aquilo. Eu falei, nossa, onde eu compro uma dessa? Ele terminou de beber e me entregou, então é sua. Então essa me deram, essa do Cerro Porteño. Mas há várias do mundo inteiro. Algumas eu compro, outras sou presenteado, outras eu encomendo. Eu sempre, por exemplo, sempre que é curioso isso, é a parte jornalística e a parte do ser humano. Sempre que há sorteios de Liga dos Campeões, eu torço que as equipas portuguesas enfrentem clubes que eu não tenho caneca, para poder depois encomendar aos amigos. Olha, por exemplo, a do Marcelo eu não tinha. A hora que calhou o Sport, eu falei, pera lá, quem for... Por exemplo, o Maccabi Haifa, o meu amigo João Paiva, que deve fazer o jogo em Israel, já sabe que tem que voltar com a caneca do Maccabi Haifa. 99. Sim, eu acho que todos nós temos este hobby, que é colecionar coisas de clubes. E foste inteligente porque foste para uma coisa que não é muito cara. Barato. Exatamente. Eu adoro camisolas, mas eu tenho algumas, tenho várias camisolas, mas eu nem sempre posso
quando vou a algum estádio diferente, posso comprar, porque as camisolas são caríssimas e não dá para fazer grandes coleções. Tu é Cascóis, não é? Cascóis, tenho perto de 50 cascóis, alguns também um pouco exóticos. Tenho um japonês, tenho um da Austrália, tenho do Qatar, tenho do Dubai, assim um pouco exóticos, também muito por causa disso. É mais fácil, é barato, cabe na mala com tranquilidade. Amigos que vão viajar, olha... Mas é a única que se parte. Mas esse tem lá os seus Mas não prós bebes, e contras. não bebes lá nada? Ou... Eu tenho uma que é a primeira que eu ganhei do PSG, eu tenho duas. Uma que depois eu coloquei na coleção e uma que eu uso diariamente em casa. Lavo café, eu sou viciado em café também. Mas a do PSG é a que eu uso mesmo para o meu dia a dia. Qual é, se tu tivesses que escolher a centésima, não querendo já querer que Por antecipar... exemplo, a centésima. Qual é a tua eleição? Eu não tenho aqui, naquelas quase 100 na minha prateleira, a do meu clube do coração no Brasil. Não tenho. Se as pessoas depois quiserem dar um zoom e perceber lá qual, por ordem de eliminação... Lá não vais revelar aqui, vais deixar no ar. Não, mas é quando eu for ao Brasil agora para o ano, eu trago a centésima do clube do meu coração no Brasil, que aliás eu só tenho um único clube, e é no Brasil, que fique bem claro. Eu tenho um clube Mas já do Brasil. revelaste ou não? Não, e quem me conhece, quem me segue nas redes sociais, for minimamente atento, percebe. Já falamos dele neste programa ou não? Talvez Por causa do Sócrates? Sócrates? Talvez sim, talvez não. Talvez não. O Sócrates jogou no Corinthians, jogou no Flamengo, jogou na Fiorentina, etc. Fica a dúvida. Vamos lançar campo ou bola? Nunca foste jogador profissional, Bruno Andrade, mas de certeza que jogavas à bola na rua com os teus amigos. Quando jogavas à bola, escolhias campo ou escolhias bola? Escolhia campo, escolhia bola? Lá não se usa essa expressão? Não, sim, eu percebi. Bola, sempre. Sempre bola, não é? Isso nada. Claro. Quando é na rua, é sempre bola. Não interessa ao campo. Umas pedras, umas mochilas. Não sei que esteja um sol muito forte, mas mesmo assim. Não era bem bola e campo, era bola e asfalto. Bola e paralelepípedo. Bola e um espaço onde vamos estar aqui. E às vezes também não era bola. Bola. Lata, uma coisa assim. Bota, meia enrolada, tudo. Basicamente, o campo à bola, não sei se já estás familiarizado com este conceito, é um preferes. É um preferes e vamos ter que te fazer um preferes. Vamos nessa. E vamos aqui a fazer um brainstorm para ver qual é que seria um bom preferes para o jornalista Bruno Andrade. Hipótese A, tinhas uma exclusiva de 1 hora com o Neymar, sem assuntos tabus, uma exclusiva de 1 hora com o Neymar, mas tinhas de te desfazer de todas as tuas canecas. Esta é a hipótese A. Ok. Ou hipótese B, já que vais estar no Mundial, tinhas hipótese de cobrir a final do Mundial entre Brasil e Portugal, mas o resultado seria 7-1 para Portugal. Eu escolho tranquilamente, de olhos fechados, sem pensar, a segunda opção, a letra B. Fácil. Porque para mim, sinceramente, é indiferente se vence Portugal ou Brasil. Eu sou a favor do seguinte, o meu desejo profissional... Já estás misto? Já estás meio português, meio brasileiro? Não, gosto muito das canecas. Só o fato... Não, também. Mas só o fato de estar Brasil e Portugal na final é sinal que eu tenho trabalho até o último dia. Eu sou muito assim, por exemplo, me perguntam aqui assim, você quer que o Benfica vá longe, que o Porto vá longe, que o Sporting vá longe? Eu falo sinceramente, eu quero que todos, e pode parecer piegas, pode soar estupidez, mas eu quero que todos vençam, porque eu penso muito mais no meu benefício profissional do que o meu benefício particular. Nesse caso, em Portugal, eu não tenho um clube, para mim tanto faz. Mas, propriamente no Brasil, eu tenho o meu clube, mas torço muitas vezes por rival do meu clube, porque lá está ou esteve um português. Ou seja, já fica uma dica também para quem eu torço. Ou seja, eu torço para que os portugueses no Brasil tenham sucesso, para que eu tenha mais trabalho. E se o fato de Brasil e Portugal fizerem uma final do Mundial, significa que eu estarei lá até o último dia trabalhando. Então, para mim, é indiferente. Para além do caso de nunca abrir mão das canecas. Zero. Nunca trocarias uma exclusiva com o Neymar? Não. Por as tuas canecas? E mesmo que fosse outro jogador que eu admirasse mais, que fosse o Messi, que fosse o Ronaldo, que fosse o Sócrates, que por acaso eu tive a felicidade de entrevistá-lo. A última entrevista do Sócrates, por infelicidade do destino ou não, a última entrevista eu participei, foi um especial que o jornal Lance, na época que eu trabalhava, fez com o Sócrates, mas não trocaria. Foi a entrevista mais especial para ti? De conteúdo não foi a melhor, porque o Sócrates já estava doente, ele tinha cancro, tinha outros problemas com bebida alcoólica, então já era um Sócrates um pouco cansado, literalmente cansado, então falou pouco, não se prolongou em assuntos políticos, culturais, mas a entrevista que mais me marcou, um jogador que talvez não tenha sido foi espetacular, mas talvez a nível europeu não tenha tanto renome, o Alex do Fenerbahçe.
é uma pessoa espetacular dentro e fora de campo. Foi um monstro dentro de campo. O que ele fez na Turquia é tranquilamente o maior estrangeiro da história do futebol turco, dos maiores de todos os tempos do Fenerbahçe, e fora de campo é de uma sabedoria espetacular. Não à toa virou treinador. Hoje é treinador do Sub-23 do São Paulo, e se fizer o que fez como jogador, como treinador, será espetacular. Temos um minuto para fechar. Algum dos dois tem mais alguma questão para o Bruno Andrade? Eu tenho. Qual é o jogador que gostavas de entrevistar? O jogador que me falta entrevistar é o Messi. Dos três grandes dos últimos anos, o Ronaldo eu tive a felicidade de entrevistar. O Neymar tive a felicidade de entrevistar. O Messi, acho que agora no Mundial, sendo uma cobertura, inclusive... E podias levar a caneca do Paris Saint-Germain? Para autografar. Não, eu pego do Barcelona. Não, para o país bem para tentar. Ah, sim, é ótimo. Mas o Messi é um jogador que me falta, que eu acho que vai ser quase improvável. Não conto o Zona Mista como entrevista, seria uma exclusiva. Talvez eu morra sem falar com o Messi como jogador. Talvez eu como ex-jogador, por que não? Para fechar muito rápido, é mais difícil trabalhar no ambiente de futebol em Portugal ou no Brasil? É muito mais difícil trabalhar em Portugal, infelizmente. Eu digo tranquilamente que Portugal, aos poucos... Portugal não. O futebol português, aos poucos, perde um adepto do futebol. Frequentemente, diariamente, nas redes sociais, nas perseguições, no ódio, na xenofobia, entre outros. Ficamos com esta mensagem do Bruno Andrade para terminar no registro positivo. É bom. Não, mas vamos continuar com boa disposição para fechar esta redação. Muito obrigado pela tua presença, Bruno Andrade. Mais uma vez uma conversa muito interessante aqui no Redação Eleven. Pedro Filipe Maia, quanto tempo é que fizeste do teu triatlo Ironman? 4 horas, 59 minutos, 54 segundos. Vou só contextualizar. 1,9 km a nadar, 21 km a correr e 50 km de bicicleta. 90 de bicicleta. 90? Sim. Tu não sabia? Não, percebi que... É 90. São só 90. Menos de 5 horas. Depois de 90, nem se lembra mais quanto nadou. Não. Já se lembra mais quanto nadou. Já só pensava no almoço. Pronto, em 5 horinhas, dava para ir ao Algarve e voltar. Vamos fechar com esta Redação Eleven, com a promessa de que regressamos para a próxima semana. Antes disso, claro, há muitos programas para ver aqui na Eleven, até porque esta semana há Premier League, é a meio da semana. Um abraço e continuamos a ver-nos por aqui. Underblue.